Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é o nosso episódio número 14. Estamos aí na ressaca do carnaval, todo mundo voltando à tona, né, Rosa? Como que foi o seu? Porra, foi pesado, viu? Tá sempre pesado, né? Exato. Pô, é isso aí. Então hoje a gente tá com um convidado muito especial. Muito obrigado, Edu, por você estar aqui com a gente. Eduardo Nuzzi. Eduardo é formado em design digital. A gente já vai entender o que é isso, né? E ele fundou startups. A primeira delas foi no mundo cripto. É um assunto que a gente sempre quis trazer para cá. A gente não tem conhecimento acurado, então imagino que vocês aí de casa também não. E hoje em dia ele trabalha numa startup focada para o mundo de seguros, né? Então, tentar entender aí as expertises que ele aprendeu que levaram ele para fazer essa mudança aí. Então é isso, obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, viu, Que Edu? isso, eu que agradeço. Muito obrigado. De coração. E, só para começar aqui, né? O que é design digital? Né? Eu fiz economia, o Maurício Rosa, aqui do meu lado. Administração de empresa. Nosso querido diretor de produção, Danilo Pazianotto, fez... Ciência da computação. Exatamente, são cursos conhecidos, né? E você fez design digital. Hoje em dia, o mundo todo tecnológico tem a ver com essa pegada de tecnologia. Você pode contar um pouco pra gente? Sim, na verdade o nome do curso era outro, era Produção Multimídia na época. Design digital é mais legal, né? Eu adotei esse nome, porque acho que é mais fácil. Bonito. Fica mais bonito e é mais fácil de explicar também. Mas foi basicamente, antes disso, na verdade, eu fiz 2 faculdades de música. E aí eu comecei estudando no Souza Lima aqui em São Paulo, né? Depois eu fui para os Estados Unidos, estudei lá um tempinho. Que legal, em Los Angeles. E aí eu tranquei a faculdade, voltei pro Brasil e caí de paraquedas nesse curso de produção multimídia. E aí isso abriu algumas portas para mim. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer na época, para ser sincero. E aí logo no primeiro semestre eu tive uma aula de programação. E aí isso me levou para uma outra trajetória ainda. Então, mas eu acho que esse curso de produção multimídia ele foi um curso muito eclético. Então, eu tive aula de 3D, eu tive aula de história da arte, de cinema, animação, desenho gráfico. Eu tive aula de um monte de coisa. E aí acho que isso ajudou também a conseguir equalizar um pouco o meu ecletismo, né? Eu sempre fui muito curioso. Dá pra ver, né? Você começou com música e foi depois pra design, né? Digital, no caso. Imagino que... Da onde veio a ideia de fazer música? Porque você, na escola... Infelizmente, né, as escolas não estimulam pelo menos as escolas que a gente fez, imagino que a sua também, não estimulam um aluno a seguir uma carreira artística, né? Você vai ser médico, advogado ou engenheiro, né? Se você não sabe o que você vai fazer, escolhe administração de empresas. Gosta um pouquinho mais de matemática, vai para economia, mesmo sendo uma ciência mais humana do que exata, né? Então, como que foi isso para você? Escolher a música, entendeu? Eu lembro que quando eu tava no colégio, eu era uma das poucas pessoas que não pirei com a escolha do vestibular. E por algum motivo eu tinha uma certeza de que eu queria prestar música. Eu lembro até no terceiro colegial, quando eu tava lá, e aí todo mundo naquela época de FUVEST tinha prestado vestibular e Enem e toda aquela loucura, e eu tava tranquilo. E eu fui o único, eu estudei na Mobile, né? Eu fui a única pessoa do ano e talvez de alguns anos anteriores que não fez FUVEST. Eu não prestei FUVEST. Nunca prestei FUVEST na minha vida. Eu fiz o Enem e eu prestei algumas faculdades só pra música, né? Então... Mas você já gostava de música? Você Sim. tocava o quê? Violão? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a tocar guitarra. E aí eu decidi, ao longo do tempo, que eu queria seguir essa carreira, né? Na verdade, eu tava até revisitando uns dias atrás o livro que o pessoal que às vezes a gente faz quando a gente se forma no colégio, né? Que tem algumas frases, tem fotos e tal. E aí eu resgatei até isso alguns dias atrás. De que eu lembro que eu queria seguir na música, mas especificamente trazer a música para tentar trazer a música como uma forma de cura. Eu lembro que na época eu estava estudando sobre musicoterapia. Porra, que animal. E era uma coisa super interessante e tal. E eu, por muitos anos, isso ficou meio perdido. Sabe? Eu tô resgatando isso um pouco agora, sabe? Mais um ponto dele vai conectar, né? Muito bom. Muito bom.
E aí você entrou na faculdade e aí você se apaixonou pela programação. Então, eu sempre tive esse lado, muito eclético, né? Quando eu era mais novo, eu pegava os eletrônicos, eu desmontava, juntava as peças, montava robozinho, essas coisas assim. Então eu entrei na música. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava vivendo, digamos assim, o meu sonho de estar lá, né? Fiquei muitos anos alimentando essa ideia. Você estava estudando o que lá? Estava estudando composição. Composição de música. Isso. Eu comecei focado em composição para guitarra e depois eu mudei para trilha sonora. Olha que De legal. filme, assim? De filme. Que animal. Mas eu não me formei, né? Eu fiquei um ano lá, um pouquinho menos de um ano, na verdade. E aí eu voltei pro Brasil, me desiludi com algumas coisas, voltei pro Brasil e decidi que eu queria mudar de área. E caí de paraquedas nesse curso de produção multimídia, nem sabia direito o que era na época, e logo no primeiro semestre já tive uma aula de programação. E aí começou mais uma trajetória. Que aí isso abriu a porta para você poder montar a sua primeira startup. Alguns anos depois, eu comecei, isso foi em 2012, se eu não me engano, que eu voltei pro Brasil, entrei nesse curso, comecei a estudar programação, e aí comecei a estudar por conta, arranjei um estágio, fui trabalhando como estagiário, aí virei júnior, fui evoluindo, né? Fui avançando nisso, fiquei alguns anos trabalhando em algumas empresas. Foi aí que eu trabalhei na Coteminas, por exemplo, que é uma indústria têxtil, foi acho que a única empresa um pouco mais tradicional assim que eu trabalhei, né? De resto foi mais Multinacional. startup. Multinacional, sim. Com mais história, né? E aí em 2017, eu e mais dois amigos, a gente fundou uma startup chamada Swipe. Na época eu estava super vidrado no mundo de cripto, não só eu, mas os outros também. E aí a gente começou e a gente fundou essa empresa, começamos a construir uma solução de cripto, uma solução de pagamento. Era tipo um PayPal, só que para cripto. Olha que louco. Que as pessoas pudessem pagar por cripto. coisas com cripto. Isso, então você vai lá no restaurante. Hoje isso já é um pouco mais comum, não é tão ainda, mas você às vezes vê, né? Quando vocês tiveram essa ideia, já tinha outros? Ou foi uma ideia que veio de vocês, assim? Não, já tinha alguns. Lá fora isso era um pouco mais avançado, né? Mas foi uma coisa que nunca realmente pegou muito, assim, sabe? Eu acho que é algo que veio crescendo ao longo do tempo, mais para quem é realmente entusiasta de cripto. Mas para quem não conhece muito, ainda é uma coisa um pouco distante, né? Mas então, começamos em 2017, mas foi rapidinho, a gente percebeu que as pessoas não queriam pagar com cripto. As pessoas queriam segurar para investir. E aí a gente percebeu isso, aí a gente mudou um pouco, e a empresa acabou tomando outros rumos depois. E aí eu fiquei lá até o ano passado. Porque as pessoas têm isso na cabeça com a cripto, né? Porque ela pode valer muito mais no futuro do que ela vale hoje, certo? Então, às vezes é melhor você pagar em real do que pagar em cripto, porque o real ele tende a se desvalorizar e a cripto tende a se valorizar no futuro, né? Isso. Então, por que você vai abrir mão de uma moeda que você tem hoje, que ela pode valer mais no futuro? Foi isso que vocês acabaram percebendo? Foi, acho que não só a gente, mas aí as pessoas. A gente viu que as pessoas não queriam realmente pagar com isso, sabe? Algumas queriam, mas aquelas pessoas que realmente acreditavam na ideologia que o universo cripto trazia, né? De descentralizar, tirar intermediários, toda essa questão um pouco mais ideológica. Então, esse público estava muito realmente comprado nessa ideia, mas o pessoal que não conhecia muito não estava muito, né? Mas aí eles também nem têm cripto, né? O público em geral. Quem sabe, às vezes, no futuro, daqui uns 5, 10 anos. Pode ser sim. Que esse público é um público mais, né? Que já é estudado, que o pessoal que está hoje em dia na criptomoeda, né? Sim, eu acho que sim. Tiveram algumas fases de cripto. Lá no começo, pode ser falar alguma coisa? Não, eu ia falar que teve um boom, né? Eu que sou leigo, eu sou o cara que o Rosa falou aqui que não manja nada de cripto. A minha leitura é que teve um boom, que parecia que ia ser irado, mas daí de repente o negócio cai, afunda, você vê um monte de gente perdendo dinheiro, e daí você fica na dúvida, vou entrar nisso ou não vou, entendeu? Então é a leitura de um leigo de fora que não entende do assunto, o cara fica com medo, porque parece ser muito volátil o negócio, entendeu? E eu não sei se a mídia, existe uma mídia contra que faz uma tempestade em copo d'água dos assuntos
ligados a isso, entendeu? Isso eu acho que afasta um público que talvez no meu caso seria curioso, mas não... por que eu vou, sendo que tá todo mundo falando mal, entendeu meu ponto? Sim, isso é um problema. Eu acho que são 2 problemas, né? O primeiro deles é que é algo que é extremamente tecnológico e precisa... Lá atrás era um pouco mais comum isso, agora está um pouco menor esse problema, mas para você usar, na época, você tinha que entender o que era uma chave pública, uma chave privada, criptografia tal, XY. Tinha que entender o que era um blockchain, como é que funcionava, por que era diferente. E aí você tinha que entender toda essa questão tecnológica para conseguir entender como usar, sabe? Porque para transferir para você, eu precisava copiar uma chave, sabe? E aí tinha uma chave X, uma chave Y, uma chave Z, e eu não sabia direito. Super complexo. Super complexo. Extremamente complexo. Por isso que a maior parte das pessoas que usavam eram pessoas que estavam realmente ligadas com esses movimentos, né? Que construíam essas coisas. E aí isso traz um certo problema, que é... Se você vai investir em alguma coisa que você não entende direito, você fica completamente ao léu no mercado. Aí chega um Elon Musk da vida e faz um tweet, uma moeda X lá, que era um Dogecoin da vida, e sobe 300%, sabe? E aí você fica sempre atrasado, caindo nessas armadilhas, né? Do mercado, que são traçadas por quem entende, às vezes, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto? O segundo ponto, eu acho que a grande dificuldade é que é um assunto, por ser um assunto complexo, também existe muita ideologia envolvida, né? Então, muitas vezes as pessoas... Eu acho que isso é um problema que não é só do mercado de cripto, mas o mercado de investimento como um todo, e em cripto isso é mais... isso é um pouco maior ainda. Que é você... Por as pessoas não entenderem como funciona, as pessoas vão estar sempre tentando acompanhar alguma coisa que está sempre lá para frente. Sabe? Então as pessoas que ganham, quando tem esses booms, quem são as pessoas que ganham normalmente? Um ou outro às vezes acaba ganhando que não entende muito, mas é o pessoal que já tá nisso há muito tempo, que já sabe como funciona e já sabe que isso vai acontecer às vezes. É tipo a história da cobra, né? A cobra tem a cabeça da cobra e os caras que manjam, né? Ela vai rastejando ali, o resto da galera tá no corpo da cobra ali. Então tem uma novidade, pô, quem ganha primeiro é quem tá ali na frente. É isso. E a galera que tá... Quando chegar essa novidade pra galera que tá mais pra trás, já não tem tanta possibilidade de ganho quanto a galera que tá na frente. Exatamente, é a montanha-russa, né? Quando você tá na frente é muito mais emocionante. É bem parecido com o mercado de ações, só que bem mais complexo, né? É, mais complexo. Talvez porque tem mais tecnologia, então. Acho que sim. Porque a tecnologia ainda não tá tão fácil, igual, por exemplo, hoje você tem uma XP ou outras corretoras que é fácil de você comprar um papel de uma ação, né? Precisa de muito conhecimento. Para você comprar se você quiser comprar um Bitcoin, um Ethereum, você precisa ter várias coisas para você fazer. Não é simplesmente você criar uma conta numa Binance da vida e você vai conseguir já comprar facilmente. Hoje em dia, sim. Hoje em dia já está bem mais fácil do que era alguns anos atrás. Entendi. Hoje em dia existe diversas corretoras, não só as de cripto, mas as mais tradicionais também já estão com isso, né? Hoje no Nubank você consegue comprar cripto se você quiser, por exemplo. Então, mas o que eles falam muito, que eu já ouvi falar, que você precisa... Se você comprar na corretora e deixar lá, é como se ela não fosse sua mesmo, a criptomoeda, né? Então, você precisa de uma cold wallet, né? Então, aí isso se encaixa no segundo problema que eu falei, que aí quando as pessoas não... Às vezes acabam se perdendo nesse mar de tanta informação e tanta complexidade, sabe? Uhum. É uma coisa que confunde e muitas vezes as pessoas podem até acabar correndo o risco de perder. Exato. Que, por exemplo, com uma XP da vida, você tá seguro ali que o seu dinheiro tá lá e que você não vai perder aquilo lá. Se você, por exemplo, já ouviu falar que você bota na sua carteira, se você perder os números, você não recupera nunca, né? Você nunca se acessa nunca aquelas moedas que você guardou na tua carteira. Isso, e na época acho que era um pouco mais difícil, ainda tem esse problema, mas assim, digamos que você vai mandar uma X quantia né, de Bitcoin. Uhum. E aí você vai mandar para ele, então você precisa de uma chave enorme de não sei quantos caracteres. Se você errar um número ali, alguma coisa assim, se perde. Você pode perder.
Pode Hoje ir em pra dia, outra pessoa ou cair num lugar que é o limbo, né? ou pode não ir pra uma conta que não é de ninguém, na verdade. Uma Que não é- conta de que não é de ninguém e você não recupera mais. Isso. Hoje em dia isso é um pouco mitigado, porque, como eu falei, tá ficando cada vez mais fácil, né? Você entra numa XP, hoje você entra numa XP, você consegue comprar, eles acabam meio que reduzindo essa complexidade, né? Mas ainda assim existe muita complexidade. E uma coisa que eu fico um pouco curioso, que é o blockchain. Como que se você puder dar uma explicação assim para leigos, como que funciona a tecnologia? Qual que é a grande utilidade dela? Por que ela é tão revolucionária? Eu acho que essa é uma questão enorme, tá? Daria pra ficar alguns episódios falando sobre isso. Vamos entrar, mergulhar, Mas vamos lá. hein? Na hora que o Rosa falou, eu falei, opa, vamos mergulhar no assunto. Vamos lá. Eu tô um pouco afastado nos últimos tempos desse contexto de cripto, então talvez eu fale algumas coisas que não estão tão atualizadas, mas... Sim? Então, eu não estou tão atualizado. Mas acho que conceitualmente o que a gente poderia dizer é que lá atrás, quando foi criado, 2009, foi quando um cara, vocês sabem da história? Pode contar aí. Satoshi Nakamoto. Isso, conta inteiro. Ele foi um cara que ele tinha existia uma comunidade de pessoas desde a década de 90 que vinha trabalhando em formas alternativas de como conseguia quebrar alguns paradigmas principalmente no mercado financeiro. A gente na década de 90 a gente teve uma grande transformação da internet. Então a internet ela digitalizou e ela começou a criar pontes entre lugares que não eram conectados lá atrás. Né? Então a internet é o quê? É uma rede global. Lá atrás, ela começou como pequenas redes. Então tinha uma rede de uma empresa X, uma rede de uma outra empresa, e era tudo segregado, as coisas não eram conectadas. Hoje em dia, você vai em qualquer lugar, você consegue falar com qualquer pessoa de qualquer do mundo. Isso é que está em qualquer lugar do mundo, né? Isso já é algo banal pra gente. Só que a grande trajetória da internet, ela aconteceu, mas do mercado financeiro acabou ficando um pouco para trás. Por quê? Porque hoje, para você mandar dinheiro para um outro país, ainda é uma coisa super complicada. Nesses últimos anos ficou mais fácil. Sim. Mas, sei lá, 5 anos atrás, você ia mandar R$500 para fora do país, esse dinheiro podia se perder, demorava 20 dias. Eu morei fora do país, eu presenciei isso. Então, às vezes, você ia mandar dinheiro, acontecia alguma coisa. Intermediários. O dinheiro não chegava e ninguém sabia dizer por quê. Sabe? Olha isso, cara. A gente está em século XXI e isso ainda é algo que acontecia. Então, essa transformação da internet, ela aconteceu. Só que não para meios financeiros. Não para meios financeiros ou pelo menos mais devagar nos serviços financeiros, né? Então a gente tem várias redes de pagamento que são meio que tem uns puxadinhos ali, né, para tentar fazer funcionar. Então o blockchain ele um dos motivos vem para tentar mudar isso. Outro dos motivos é que hoje a cadeia de pagamento é uma das cadeias mais complexas que existem. Se a gente começa a estudar as pessoas que estão envolvidas, quando a gente passa uma transação numa maquininha, cara, nem tenta entender. É tipo, tem ali mais de 10 empresas que estão envolvidas. Tem o adquirente, tem o banco. Isso. O mais simples tem o emissor e o adquirente. Mas dentro disso, cara, tem uns caras ali que a gente ninguém às vezes sabe direito por que existe, mas funciona. E cada um fica com um pouquinho do FII ali, da isso, taxa. Exatamente. Então isso traz uma certa complexidade, né? Porque, primeiro, as pessoas, não necessariamente todo mundo está interessado em fazer com que a transação seja fácil para a pessoa que está usando lá atrás. Todo mundo quer saber de ganhar um pouquinho mais. Né? Então, quanto mais pessoas ou mais empresas, nesse caso, envolvidas, acaba gerando umas certas complexidades. Né? Então, o blockchain ele veio para tentar quebrar um pouco isso. Tentar fazer com que eu pudesse mandar dinheiro para você sem que tivesse nenhum intermediário, sabe? Para a internet eu não preciso necessariamente ter um emissor, um adquirente. Não precisa de um banco, nada. Eu não preciso. Existem alguns intermediários, mas assim, é uma coisa um pouco mais direta. A gente tem essa sensação, né? Agora, acho que essa foi a questão ideológica, né? Por que o blockchain surgiu. Isso. A segunda coisa é que hoje, quando a internet começou a surgir, se eu começar a ficar técnico demais, vocês me avisam, tá? Não, é bom. Pode ficar. Pode ficar. Quando a internet surgiu, ela resolveu o problema de digitalizar a informação, né? Mas quando eu te mando um e-mail, esse e-mail é duplicado. Então, eu tenho esse e-mail, você tem esse e-mail, certo? Só que para o dinheiro isso não funciona. Porque se eu te mandar um e-mail, eu não posso mais ter esse dinheiro. E você tem que ter, eu não. Né? Então, isso é uma certa mudança de paradigma.
né? O blockchain ele veio para tentar resolver alguns desses problemas. Então a tecnologia hoje que a gente tem para meios de pagamento é uma tecnologia super arcaica, eu diria. Tem evoluído nos últimos anos, né? A gente veio aqui no Brasil. O Brasil é um dos países mais avançados em termos de pagamento, para ser bem sincero. Pix foi uma evolução. Assim. Pix foi uma grande evolução. Lá na Swipe, quando a gente estava primeira startup, a gente participou de todo o processo que acabou depois levando à criação do Pix. Porra, né? que dado. O Banco Central começou a estudar isso. Cara, o Banco Central tem um pessoal fenomenal lá dentro, sinceramente. Às vezes a gente acha que não, né? Que a galera não rema contra, né, Rosa? Mas deve ter uma galera bem especialista, né? Eu digo pelo menos a galera que era um pouco mais de tecnologia lá dentro, né? Não sei como funciona lá em termos de burocracia e tal, mas na época, pelo menos, ficou muito claro que o pessoal queria realmente fazer acontecer uma mudança, sabe? Então eles começaram a estudar modelos de blockchain, eles chamaram várias empresas de blockchain para do Brasil Pix? para entender, eles queriam estudar, sabe? E como eles poderiam trazer uma nova solução para enviar dinheiro um pro outro, para a gente sair do TED, do DOC e aí eles criaram o Pix. Exatamente. E aí eles começaram a fazer uma certa pesquisa com várias empresas do setor e começaram a estudar modelos de outros países. O Pix ele foi algo que foi bem revolucionário, mas ele se baseou em coisas que existem lá fora também, né? Ele foi puxando coisas que funcionaram em vários lugares. E aí eles começaram a falar de pagamentos instantâneos lá atrás, e aí começaram a criar um grupo de trabalho, chamaram várias pessoas e empresas para começar a participar dessa discussão. A gente chegou a participar também. Eu lembro uma vez que estava eu e meu sócio, e aí a gente fez um call com o pessoal do Banco Central, era tipo assim, 20 pessoas de tecnologia. Foi uma sabatina, cara. Foi tipo assim, a galera assim, mas como é que funciona isso aqui? Mas e o dado disso aqui? Como é que funciona o tempo de transação? Quanto tempo que demora? E quanto que escala? E não escala? E a gente ficou lá 2 horas lá conversando. Então o pessoal tava bem interessado, realmente, sabe? E qual você acha que foi o grande objetivo do Pix? É realmente o ponto da instantaneidade do dinheiro cair na conta do outro? Olha, é isso, é uma questão de tempo. Porque a TED caía em algumas horas. E o Pix é de graça, né, também. A TED você tinha que pagar, acho que era R$7,90. Dependendo do pacote que você tinha com o banco, às vezes é 10 e tal. O Pix ele vem como algo gradual, com certeza, porque ele é mais barato do que um TED, por exemplo. Mas, por exemplo, se a gente começa a falar de boleto é algo que está com os dias contados. Tomara, né? Porque Pix ele cumpre exatamente o papel de um boleto, né? Claro que existem questões, às vezes, que demoram, porque existem, às vezes, redes que são muito grandes que precisam se adaptar e isso é um cruzeiro que tem que mudar de direção, né? Então, o boleto vai estar aí por um tempo ainda, mas ele está caindo, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem boleto, né? Acho que sim. Sim. Porque eu sempre achei um absurdo o boleto, no sentido que, quando eu tinha uma época que eu tinha e-commerce, né? E, muita gente pagava no boleto o produto que queria comprar. Só que a pessoa não paga o boleto. Ele gera o pedido, mas ele não paga. Daí eu fui ver lá, eu falava, mais ou menos 30% dos clientes pagam. Então a sua receita que você acha que vai ser X, ela é 0,6X, 0,7X. Você perde lá 30%, 40% da tua receita do anual ali do mês. E aí eu falei assim, será que é um problema da minha empresa que a gente tem que fazer as pessoas converter o boleto ou é um problema histórico do Brasil? E aí eu fui ver os dados, a média de pagamento de boleto no Brasil é 30% só dos boletos. Esse é um problema real mesmo. Então, imagina o quanto que você tirar o boleto e trazer uma solução que a pessoa pague, imagina o resultado que isso ia ter no PIB do Brasil, por exemplo. De tanto de movimento a mais que ia ter, das pessoas consumindo muito mais do que elas consomem hoje por causa de um boleto. Que a pessoa simplesmente não vai lá e não paga. Além disso, tem a questão ambiental, que você tem que pegar e imprimir. Né? Uma senhora lá, ela vai na lotérica pagar o boleto. Ela tem que pegar e imprimir o negócio, se locomover para pagar. É muito atrasado. É muito arcaico, né? Sim, e eu fiquei realmente impressionado com o Pix, porque foi algo que foi relativamente rápido, foi coisa de poucos anos, assim, que eles começaram a estudar, já começaram a montar um plano, direcionaram, a gente vai criar alguma coisa, e realmente aconteceu, sabe? Eles foram cumprindo com o cronograma, e foi logo que lançaram, tinha tudo, assim, poderia dar super errado, sabe? A gente vê
tem vários exemplos de coisas aí que são geniais, mas que na prática às vezes não dão certo, sabe? Mas foi algo que pegou incrivelmente, né? Você vai hoje pro qualquer lugar do país aí, você consegue pagar via Pix normalmente. E o Pix, como eu disse, né? Ele é algo gradual. Eu sei que aí... agora eu tô um pouco distante, né? Mas eu sei que existe um cronograma aí, por exemplo, para o Pix começar a substituir uma parte do que o cartão de crédito faz hoje, para você conseguir parcelar via Pix. Olha. Para você conseguir fazer empréstimo via Pix. Então, o Pix ele vai evoluindo de uma certa maneira que vai tentando substituir essas coisas que são muito arcaicas, porque às vezes a gente não tem como você consertar uma coisa que às vezes já é muito antiga. Sabe aquela coisa que você fica remendando a casa que já é... Você fala assim, cara, vou remendar aqui, mas a estrutura já tá meio velha. Você sabe que uma hora vai dar ruim. Uhum. Então, às vezes, você precisa começar do zero, né? E o Pix, ele tem essa vantagem. Mas a tecnologia do Pix, ela é... Por exemplo, por que não existia Pix antes, será? Era uma coisa meio um lobby bancário de interesse de você pagar aquela taxa do TED? Ou simplesmente porque eles estudaram blockchain e tal... E foi possível uma nova solução para o pagamento. É uma evolução tecnológica mesmo? Eu acho que é uma evolução... Sim, eu diria que é mas acho que a tecnológica não é a mais importante, não. Eu acho que é mais uma evolução social. E de consciência também. Eu acho Mas que por que ele não existia antes? Essa que é a minha pergunta. Era uma coisa de lobby, de banco? Pô, quanto o banco deixou de arrecadar a partir do momento que tem Pix, concorda? Sim, e assim, o Pix ele só foi possível porque foi federal, né? Então foi um órgão federal que estabeleceu, porque se fosse das empresas, cara, a empresa não ia querer perder a receita que ela tinha gerando boleto, já tinha todo um negócio funcionando ali, né? Então existem muitas taxas embutidas nessas coisas e as pessoas não queriam perder essas coisas. Então quando chega um órgão federal e fala assim, isso vai acontecer, impor, né? Claro que existem muitas variáveis, tá? Eu acho que eu não sou uma pessoa que conhece todas elas. Então eu posso dizer que na minha percepção, existiu uma grande vontade do Banco Central de fazer acontecer. Existia uma equipe muito competente lá dentro para conseguir executar isso e não ser só uma ideia maluca. E tem um ponto de vista econômico também, né? De política econômica, né? Então, por exemplo, pensa num cara que tem uma padaria, por exemplo. Pô, o que ele vende no sábado e no domingo, ele só ia ver na segunda entrar na conta dele, né? Também tem isso também. O cara vende no sábado, cai na hora. Ele já pode, eventualmente, prever uma demanda maior, já comprar mais mercadoria, pagando no Pix, entendeu? E já vender e fazer bombar o domingo dele. Se ele não tivesse o Pix... Cara, ele só ia receber aquele dinheiro na segunda. E às vezes... E, cara, se a gente voltar um pouquinho... Nem tanto assim, mas um pouquinho mais... Era coisa de tipo assim... O cara vai receber depois de 30 dias. E aí, o que a empresa fazia? A empresa falava o seguinte... eu te pago daqui 30 dias. Mas se você quiser agora... Eu tenho uma taxa. Sim, antecipar os recebíveis. Antecipação de recebível. Então, olha só o que começa a ser abalado, né? É toda uma cadeia que tá ali... Existe há muito tempo e que não quer se mover. Não quer... É muito benéfico para os bancos não criarem essa tecnologia. Quem sabe eles já não sabiam que existiam, mas não divulgaram, né? E daí precisou o Banco Central ir lá e fazer isso. Mas eu não sei. Então eu acho que a revolução tecnológica relacionada ao Pix exatamente, eu acho que é a de menor. Mas eu ainda acho, sim, que todo esse movimento de cripto que vem desde 2009, isso tem relação direta, com certeza. Com toda certeza, no mundo inteiro. Então o Pix ele usa a tecnologia blockchain? Não. Não utiliza, não tem nada a ver com blockchain. Mas é meio inspirado. Mas é inspirado no blockchain. Eles estudaram bastante essa tecnologia para tentar entender. Eles chamaram, como eu disse, várias empresas desse setor, né? Eles até chegaram a cogitar uma ideia. Se eu não me engano, existe um paper que um pessoal lá de dentro do Banco Central fez em 2018, algo assim, que eles estavam estudando a possibilidade de ter um blockchain usado para um sistema de pagamento nacional. Então, eles estavam pensando nisso. Tipo um real cripto. Um real cripto. E existem algumas pessoas que dizem que esse é o próximo passo, que chamam de CDBC, que é uma cripto, só que, na verdade, é uma moeda fiduciária de um país. Tem alguns países aí que já estão caminhando para isso, viu? Sério? Irado. E você acha isso bom ou ruim? Olha, eu acho que é uma pergunta... Porque uma coisa é uma cripto que é igual o Bitcoin, né? Ela não tem um dono, né? É uma coisa totalmente descentralizada. A partir do momento que é uma moeda
um banco central, ela é extremamente centralizada, então ela não perde um pouco esse valor. Sim, a ideologia lá inicial, ela não foi implementada 100%, nem 5% eu diria, né? Mas isso causou um certo reboliço no mundo inteiro, né? Então, as maiores empresas financeiras do mundo tiveram que se movimentar e tiveram que abrir mão de muita coisa. Então, acho que isso já foi um grande ganho, né? Agora, se isso é bom ou se isso é ruim... Para a sociedade. Eu acho que isso tem o potencial de ser muito bom, tem o potencial de ser muito ruim. Depende do que a gente vai fazer com isso. Então, cabe a nós, eu acho que até as novas gerações que estão vindo, de tentar estabelecer e tentar criar e levar à frente essas mudanças que estão sendo iniciadas, né? Acho que a gente tem que levantar essas bandeiras de tipo, olha, cara, a gente tem algumas coisas que já não cabem mais. A gente precisa trazer essas mudanças. Eu olhando assim, eu penso que quando isso acontecer, o controle que o governo vai ter sobre a gente vai ser muito maior do que é hoje. Por que isso? Porque hoje, por exemplo, se você pega dinheiro, papel moeda, e você viaja o Brasil pagando coisas e tal, o governo não sabe onde você tá. Não sabe o que você tá comprando, o que você tá vendendo e tal. A partir do momento que todo o real ele for digital, se você estiver lá no meio da Amazônia e você comprar um açaí lá com um índio, ele vai saber que você comprou um açaí por R$5. Ou seja, ele vai saber aonde você tá e tudo que você faz. Talvez seja então, para ele te cobrar mais imposto e tal, vai se tornar uma questão muito mais fácil ainda do que é hoje. Será que não? O seu ponto é que a informalidade que hoje existe... Vai morrer. Se tivesse um 100% cripto real lá, a informalidade não ia existir. Porque fora que ele sabe onde você tá, né? O governo ia conseguir traquear toda a sua informação, inclusive onde você tá. Tudo que você faz. Sim, esse é um ponto. Mas também tem uma coisa. A tecnologia, ela tá evoluindo. E ela está numa velocidade completamente desenfreada, né? Eu acho que a gente teve um desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas que é assustador, né? A gente está falando agora, já devem ter ouvido falar do ChatGPT e coisas assim, sim, então isso é assustador. Parceiraço nosso. A gente usa bastante aqui. Midjourney. Sim, é incrível. Então a tecnologia está evoluindo de uma velocidade incrível. Mas tem uma coisa que deveria estar evoluindo em conjunto, que é a evolução moral da sociedade deveria estar acompanhando. Se a tecnologia começar a ir rápido demais e a nossa capacidade moral não acompanhar, vai ser cada vez pior. O que você quer dizer com isso? É a gente ter cada vez mais uma cultura embasada em valores humanos. Mas então, como é que isso junta com o real cripto? Qual que é o seu ponto nisso? O meu ponto é que... agora a gente começa a entrar numa parte mais filosófica também. Sim, vamos lá. Aqui é o Lean Podcast. Sim, a filosofia está aberta. Eu acredito que, e não só eu, mas tem um livro chamado A República, de Platão, que ele diz lá, ele fala muitas coisas, né? É um livro que discorre sobre a justiça, mas não só isso. E nesse livro ele diz que se você pegar uma pessoa que tem valores humanos profundamente enraizados dentro de si, essa pessoa vai fazer uma diferença e não importa o plano que ela tem, mas ela vai fazer uma diferença e vai usar bem as ferramentas que ela tem. Na sociedade. Então, pessoas que têm um fundamento moral bem embasado têm uma tendência a usar as ferramentas de uma maneira que contribua para a sociedade, não só para si mesmo. Então, se a gente tem essas tecnologias que trazem cada vez mais poder e cada vez mais possibilidades, se a gente não tem esse avanço também moral, de consciência das pessoas, a gente vai ter cada vez armas mais poderosas na mão de criança que não sabe o que está fazendo. Ótimo. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante. Eu acho que a tecnologia vai evoluir e tem que evoluir, porque isso vai trazer mudança. Mas se a gente também não trabalhar em conjunto valores humanos, então é o lado mais racional e o lado mais humano também. Tem que evoluir em conjunto, porque assim a gente vai trazendo mais possibilidades e usando essas novas ferramentas para as coisas boas. Você quis dizer que, dando o exemplo do Pix aqui, veio uma puta solução irada, mas, o que tem de golpe, de delito, de gente que se usa dessa tecnologia para o mal, nesse sentido, mais ou menos? Nesse sentido, sim. Então, cada vez mais, se a gente tem uma tecnologia que há 100 anos a gente não tinha bomba atômica, hoje a gente tem. Então, tecnologia traz mais poder, mas também traz mais poder de destruição. Então, a gente tem um ChatGPT da vida que é algo incrível, mas também é algo que pode ser incrivelmente assustador. Se a gente não tiver um certo grau de consciência, porque, imagina só, tem muitas pessoas que dizem
que não só dizem, mas grandes bilionários aí do mundo já estão desenvolvendo tecnologias para implantes de cérebro, para fazer biohacking, coisas. Imagina só, se você tem um chip no seu cérebro que está conectado com o Google ou com o ChatGPT da vida. O que isso pode trazer de coisas incríveis, mas o que pode ser também incrivelmente assustador. Imagina que você tem um vírus que invade o seu sistema imunológico e começa a destruir o teu sistema imunológico ou o seu sistema cerebral. Por meio de um chip. Por meio de um chip. Então, pode ser incrivelmente bom, mas pode ser incrivelmente, assustadoramente destruidor. Só depende de quem está usando. A ferramenta em si é neutra. Entendi. Não, muito bom o seu ponto. Mas a ferramenta... Você entendeu, Rosa? A ferramenta, ela é neutra. Ela tá lá para ser utilizada. Ela é um avanço. Certo? Agora, se a pessoa quiser usar para o bem, vai ser muito bem usada para o bem. Agora, se o cara quiser usar para o mal, vai ser muito bem usado para o mal também. Mas sempre vai ter gente que vai usar pelo mal. Aí que a gente gosta muito de falar daqui do yin e yang, né? Sempre existe o bem e o mal, né? Na sociedade. Uma coisa individualmente a gente pode se tornar bom, mas sempre vai ter, em bilhões de pessoas no mundo, vai ter uma parcela que vai usar aquilo pro mal. Eu acho que isso faz parte até do equilíbrio do mundo. E então eu acho que cabe a gente achar fórmulas de mitigar o mal. Exatamente. E Sim, não de concordo. a gente achar que não, vamos deixar livre porque todo mundo vai evoluir como pessoa e vai ter mais valores, mais princípios. Eu acho que isso é meio que uma utopia. Assim. Sim. Eu também acho que devem existir certos controles, certos limites. A gente tem que impor essas coisas, porque senão a gente começa a cair em certos problemas gravíssimos. Sim. Também acho isso. Existem certas pessoas que não, que acham que a tecnologia tem que ir desenvolvendo e vamos ver no que vai dar. Eu não sou dessa linha, não. Tipo, solta, né? Você tá Não, falando. eu não acho. Inclusive, eu acho, agora é uma opinião bem pessoal mesmo, eu acho que a tecnologia, ela traz certos benefícios, mas no ponto que a gente está alcançando, eu acho que a gente teria muito mais benefícios se a gente estivesse se focando um pouco mais na parte humana de valores. Minha opinião. E eu trabalho com tecnologia, né? Sim. Mas acredito nisso, porque a gente está chegando num nível de desenvolvimento tecnológico que é muito perigoso. A gente tem que sim ter uma pausa e a gente precisa repensar essas coisas. Né? Então, mas eu entendi seu ponto, Edu. Mas acho que o ponto do Rosa, ele é muito bom porque nós somos um mundo de 6 bilhões de pessoas. E as pessoas têm a liberdade para fazerem o que quiserem, pensarem o que quiserem afins. Você não consegue virar igual um aquecimento global da vida. A gente também está passando por um momento bizarramente ruim para a questão climática, certo? Ninguém conseguiu, com milhões de conferências do clima, uma agenda climática bizarra, ninguém conseguiu parar, estancar. Porque cada país, cada ente, cada pessoa age conforme vai beneficiar ela mesma. É muito utópico, gostaria que fosse possível, mas na minha opinião é muito utópico você crer que as pessoas elas vão literalmente agir tipo o Nash, né? Todo mundo olhando para o bem comum da sociedade, resultado ótimo. Infelizmente não tem isso. E na questão climática é claro, né? E agora nessa questão da evolução tecnológica, eu também vejo que também é claro, é utópico achar que as pessoas vão parar, não, vamos agora focar primeiro no desenvolvimento humano das pessoas, para que quando vier a próxima atualização tecnológica, a gente esteja melhor, entendeu? Então, acho que o ponto do Rosa, que eu defendo, é que do mesmo jeito que tem muito mais gente pensando no bem do que pessoas pensando no mal, irão ser criadas mecanismos por pessoas brilhantes também para mitigar esses males, entendeu? Então, por exemplo, o Pix lá. Criaram o Pix, começou a ter roubo pra caramba. Agora tem a opção de você ter um limite. Se você quiser, você pode ter um limite de R$1.000. À noite você pode não transacionar, entendeu? Então, assim, eu não acho tão... não dá pra crer tanto que o mundo vai ser tão humano no sentido de focar nas questões humanas, entendeu? Enquanto o Cruzeiro tá andando, igual você falou, o Cruzeiro tá andando lá. Ninguém vai falar assim, para o Cruzeiro aí que a gente precisa melhorar a questão humana do nosso planeta. Não. Condições climáticas é claramente isso daí.
ninguém parou de emitir gás carbônico, ninguém parou a pecuária, ninguém parou todas as extrações aí termoelétricas porque tem que mudar. Não. Então não vai ser por causa da tecnologia, entendeu? Sim, sim. Eu acho que, na minha visão, Utopismo. a tecnologia não é solução. Ela pode trazer benefícios e pode trazer muita destruição. O que eu acho é que, de uma maneira prática, a gente tem que pensar em tentar barrar certas coisas, concordo. Mas eu também acho que a gente vive um período em que a esperança tá um pouquinho baixa. Só que se a gente olhar para a história e a gente começar a olhar... Eu tava lendo esses dias a biografia do Gandhi. Uhum. E a história desse cara é inacreditável. Parece a história de um filme inventado. Porque, se você parar pra pensar, uma pessoa... Não foi só uma pessoa, teve um conjunto de fatores. Mas, simbolicamente, foi uma pessoa que conseguiu fazer com que um país tivesse a independência. A Índia. A Índia. Então, foi uma pessoa que liderou, foi um dos líderes, o principal dos líderes, no movimento de independência de um país. De bilhões de pessoas. E como é que ele fez isso? Ele tinha um negócio que ele chamava de resistência não violenta. Era não violência, mas era não violência através da ação. Não era você não fazer nada e aceitar como as coisas são. Ele se impunha e ele reivindicava as coisas, mas ele fazia isso de uma maneira completamente inacreditável. Que a gente nunca... As pessoas às vezes... Sem agredir o outro, né? Nem acreditam, né? Tem um filme, eu recomendo muito. É um filme da década de 90, finalzinho da década de 90, que mostra um pouco da história dele. Eu vi esse. Um filme longo, 3 horas. É um filme de umas né? 3 horas, mas é incrível, porque tem um certo momento que ele se tornou um símbolo tão forte de integridade que as pessoas acreditam, no fundo, eu tenho essa visão de que as pessoas acreditam de que é possível alcançar mais integridade, é possível ser mais humano lá no fundo, mas a gente não tem exemplos por aí. E aí quando chega uma pessoa e mostra que é possível você alcançar um nível de integridade completamente fora do comum, esse cara, quando ele falava, num certo momento, chegou num turbulhão lá de manifestações, e em um certo momento a revolução pela independência da Índia começou a ficar violenta, porque começou a perder o controle. Como é que você vai comandar bilhões de pessoas? É o que vocês estavam falando aqui. Como é que a gente vai controlar todas essas pessoas? E ele chegou num ponto de ser uma referência tão grande para as pessoas que ele virou e falou assim: olha, gente, se for pra gente ter a independência do nosso país através da violência, não vale a pena. Não é congruente com aquilo que a gente defende. Então vale a pena a gente continuar como tá. E aí o que ele falou? Ele falou assim: se vocês não pararem o movimento, a única coisa que eu vou fazer é eu vou parar de comer. E eu vou fazer greve de fome. E ele ficou dias. E as pessoas falam: mas Gandhi, como assim, cara? Você vai parar o movimento? Isso aqui já começou, já explodiu. A bomba agora não tem como voltar atrás dessa situação. Você não vai conseguir parar as pessoas. Ele falou assim: não tem como, eu vou fazer o meu melhor. É aquilo que me cabe. E ele começou a fazer uma greve de fome. E chegou um certo momento, ele fez algumas vezes greve de fome. E chegou num certo ápice lá, que ele ficou dias e dias. E os órgãos internos dele começaram a parar de funcionar. E ele conseguiu. Ele conseguiu barrar todos os movimentos de manifestação. Ele quase morreu, mas ele parou todos os movimentos violentos. E as pessoas pararam de guerrear porque não queriam que ele morresse. E olha isso, cara. Parece a história de um filme. Mas é isso que eu tava falando. Eu acredito que a gente, no fundo, a gente sabe que é possível, mas a gente não tem... A gente não vê isso por aí. Sim, nem que seja 1%, existe a esperança. Existe a esperança. Só que ela tá baixa. Mas eu também acho que... A gente tá muito ruim de líderes, né, ultimamente. Isso. A gente falta muita liderança, principalmente. Né? E aí acho que a gente consegue amarrar as pontas daquilo que a gente tá falando. Porque o movimento da tecnologia é importante, o movimento humano é importante, mas é importante que as pessoas tenham boas referências de como fazer isso. Não adianta a gente virar para as pessoas e falar assim: olha, gente, temos que ser bons, não adianta ser egoísta, tem que pensar mais no Muito outro. bom. Não adianta você chegar e falar isso. A gente precisa de pessoas que realmente mostrem, que vivam e que deixem pegadas mostrando: olha, é possível, se eu fiz, você também consegue. Caralho, muito bom, cara. Olha que legal isso. Hoje eu tava vendo... Hoje teve uma conferência, né, no mercado financeiro, e convidaram o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia lá, né? E aí o Haddad tem uma opinião, né, que é a opinião de esquerda, e o mercado financeiro ele é de direita. E aí, nisso tava uma discussão e tal, e aí o pessoal do mercado falava coisas que o Haddad não concordava, e o Haddad meio que dava uma retrucada.
como se fosse uma retrucada moral pra cima das pessoas, igual a maior parte do pessoal de esquerda faz. E aí, nisso, um cara virou e falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, a gente tem que parar de achar porque eu discordo de você que nós somos inimigos. Não é eu discordar de você que a gente é inimigo. É até bom a discordância porque a gente vai chegar num ponto de equilíbrio melhor do que a minha opinião e a sua sozinha. E isso eu acho que tá faltando um pouco no país, Muito bom. no Brasil. De a gente entender que o outro tem uma opinião contrária e não é porque é absurdo, ele é um problemático, ele tem um problema enorme, ele não tem moral para falar isso, ele é antiético porque ele pensa assim. Não, ele só pensa diferente. As pessoas, em geral, elas querem o melhor para as pessoas, certo? Então, pô, se você é igual a gente virou e falou um lado, você virou e falou o outro, agora do Gandhi. Pô, e nisso a gente chegou num meio que foi Denominador muito comum. melhor do que se a gente só tivesse concordado, se a gente ficava só discordando um do outro. Sim. É Exatamente. Você falou que existia esperança e a gente falou que, na verdade, a gente achava muito utópico. É. E daí, exatamente, você de novo trouxe a ideia para você falar um novo tópico, dizendo assim, não, calma aí, eu sei que pode parecer meio utópico, mas eu vou dar um exemplo dentro de um país que pode ser como se fosse uma amostra grande do que é o mundo, né? É. Quase 2 bilhões de pessoas, que um cara foi um exemplo. E daí a gente chegou a sintetizar que então não é nem a sua opinião nem a nossa, e sim a opinião de que está faltando líderes de respeito para guiar a nossa massa populacional no mundo, certo? É isso mesmo. Então E- você vê lá o Trump, pô, cara, pode ter várias qualidades, mas, pô, tem defeito pra caramba também. Você pega o Bolsonaro, o Lula, não importa se é direita ou de esquerda, o cara não é perfeito, o cara não é o Gandhi, certo? Muito longe. Entendeu? Longe né? de ser. Você pega o Biden, você pode pegar qualquer cara aí. Não existe. Não existe um Luther King hoje em dia. Não existe um Gandhi. Não existe, mano. Exatamente. Parece que os caras ficaram no passado, né? E daí eu te pergunto, na sua opinião, você falou que a esperança tá baixa, né? E aí? Como que ela vai voltar? e eu- Quando que esse cara vai nascer? Sim. Ou essa mulher, igual a gente falou recentemente na nossa live com o Dr. Vitor, né? Você falou aí deu um exemplo de um cara que é um homem, né? Uma referência. Sim, existem Será que não mulheres vai vir também. uma mulher pra, tipo, mano, fazer a Joana galera... Dark. Uma Madre Teresa de Calcutá. Manja, alguém que, mano, que leve massas. Sim, e a gente tem. Eu quero só falar que eu concordo com o que você falou, que hoje isso é tão enraizado, essa cultura de oposição, que olha só, os partidos políticos, primeiro que eles se chamam partidos, então eles são partidos, né? É verdade. Segundo, que eles se chamam de oposição. Mas, cara, não tá todo mundo querendo liderar o mesmo país? Por que é oposição? Podia ser Concorda? de congruência, né? Deveria ser de congruência, que se pensa, tem pontos de vista diferentes, e tudo bem, isso é importante Uhum. também, concordo, porque isso causa um certo crescimento que é natural e é importante através do atrito. Mas que a gente tenha que ter essa mudança de mentalidade que você disse, né? De a gente pensar não como oposição, mas como uma forma de confrontar aquilo que eu entendo como verdade e tentar que nós dois saíamos maiores do que a gente entrou. E não só eu sair maior do que você, mas os dois Os sair. dois. que sair maior. Troca que é ganha-ganha, né? Que é ganha-ganha. Exatamente. Tipo, por exemplo, pensa, o Lean Podcast é uma empresa. Somos em 3 sócios, certo? Se eu tenho uma opinião e o Danilo tem outra, ou o Maurício, a gente não vai se matar e para uma opinião. Não, a gente sempre pensa no seguinte: existe a mente do Ricardo, a mente do Maurício e a mente do Danilo. Existe a mente do Lean Podcast. Eu não vou tomar uma decisão baseada na minha mente só, mas sim no que a mente do Lean Podcast É o melhor. é o melhor para ela, entendeu? Eu acho que Que é o falta que um o pouco. Brasil é assim, né? São 220 milhões de mentes, só que tem a mente do país, né? Exato, só que o ponto é que a galera que tá lá, que foi escolhida para estar lá liderando essas 200 milhões de pessoas, elas deveriam se tratar mais como sócio. Manja? É uma empresa chamada Brasil. A receita são os tributos e as despesas são os benefícios para a população. Saúde, segurança, por aí vai. É uma empresa, cara. Ela não produz nada, concorda? Uhum. Certo? Receita vem do imposto. E a despesa dos benefícios. Então, se a galera lá de cima tivesse uma visão de sociedade
De que, porra, vamos fazer o bem pro Brasil, somos sócios. E não de defender Não os meus próprios interesses só porque o meu ponto é diferente do ponto da direita ou da esquerda, vice-versa. Que eu quero agradar o A ou o B. Eu até vi isso nos Estados Unidos recente, com essas coisas que estão acontecendo dos balões lá, aquelas invasões que estão tendo da China e de outros que eles nem reconhecem de onde que veio. Aí teve uma votação no Congresso lá para saber se eles iam aumentar o orçamento em gastos militares com isso tudo. E a proposta foi aprovada por 219-0. Ou seja, nossa. todo mundo aprovou, todo mundo foi pro mesmo caminho. Porque, obviamente, era uma coisa importante pro país, pros Estados Unidos. Eu duvido que se a gente estivesse passando pela mesma coisa no Brasil, que a gente ia conseguir ter deputados e senadores de esquerda e de direita e de centro votando na mesma direção. Independente de aquilo ser bom ou não pro país. Pensando bem pro país, né? Provavelmente ia ter um cara, não podemos aumentar o gasto militar, porque Vai isso faltar vai sei o faltar quê. não sei pra onde e tal. Isso é contra o que a gente prega, entendeu? Ele vai estar meio que defendendo o modelo ideológico do partido dele e não o modelo ideológico que vai ser o melhor pro país. Não é Nash, é zero Nash. Sim, tem agora voltando só mais um ponto que você citou, sobre mulheres na história. Tem um filme, teve uma mulher brasileira, não, que é recente, relativamente recente, chamada Irmã Dulce. Irmã Dulce. Uhum. E essa mulher, assim, não vou nem trazer a questão religiosa aqui, mas pelo menos a questão humanitária, o que ela fez em termos de construção humanitária é algo sem igual. Também tem um filme dela. E ela tem até algumas passagens super interessantes. Eu lembro de uma cena, vou só abrir um parênteses, em que ela acho que era da Bahia, né? E ela gostava de sair dos mosteiros para acolher a galera na rua durante a madrugada. Porque ela sabia que tinha muitas pessoas morando na rua, e as pessoas durante a madrugada era o momento que elas mais sofriam. Então ela saía na rua. E aí o que começou a acontecer? Ela começou a ter reclamações de dentro do mosteiro das outras freiras falando assim, você não pode fazer isso aqui é totalmente contra o que a gente está acostumado e tal. E ela saía escondida. E ela ia acolher as pessoas e tal. E aí ela tentava trazer essas pessoas para dentro do mosteiro. Só que não era aceito, claro. E aí o que ela começou a fazer? Tem uma cena super marcante dentro do filme. Eu não sei o quanto disso é real, mas eu acho muito bonito. Que ela tá na madrugada da Bahia, numa comunidade, e ela encontra uma pessoa que tá no chão, assim, quase morrendo, assim. Ela tá sofrendo muito. Não lembro o que aconteceu. E ela vai socorrer essa pessoa, e ela não tem pra onde levar, né? E ela fica meio assim, sem saber o que tá acontecendo e tal. E aí ela vê que tem uma casinha que tá vazia, que tá meio abandonada, assim, só que ela tá trancada, né? Beleza, e aí ela olha isso, e aí logo em seguida ela vem um cara com uma arma, e o cara tá meio que correndo, assim, ele assaltou alguém, aconteceu alguma coisa, ele tá meio assim, tal, agitado, e aí ele olha pra ela, ele fala, nossa senhora, o que uma freira tá fazendo aqui madrugada, assim? O cara fica meio que sem saber o que tá acontecendo, fica meio assim, parece que ele vai atirar, aí ela vira pra ele, olha assim nos olhos dele e fala assim, você pode fazer um favor pra mim? Pode usar essa sua arma e atirar nesse cadeado aqui pra mim? E aí ele fica meio assim, ele faz, pum, e vai embora. Aí ela vai, abre, coloca a pessoa lá dentro e começa a cuidar. E aí ela começa a recolher várias pessoas pra levar lá pra dentro. Então a gente tem figuras, eu acho que a mídia não ajuda muito nesse sentido, porque existem histórias incríveis que acontecem, inclusive no nosso país, sabe? Mas a gente não ouve falar, sabe? Todo mundo sabe quem são os maiores escândalos, mas ninguém sabe quem são as maiores figuras que geraram trabalhos incríveis e inacreditáveis. Notícia ruim, né? Good news is no news, né? Que eles falam, né? Se a notícia é boa, ela não vende, né? A notícia ruim vende a rodo. Então, também tem... Talvez poderia começar pelo jornalismo, né? Pensa, o jornalismo, a gente falou um dos nossos primeiros episódios aqui, foi sobre o poder da comunicação, né? Né? A gente fala que o Mahatma Gandhi lá é um comunicador, Jesus é um comunicador, né? A irmã Dulce também era uma comunicadora, né? Agora, quando você pega para meios de comunicação, rádio, TV, jornal, eu acho que esses caras sim têm o dever social de tentar comunicar. Porque não adianta você pegar um megafone lá em cima da Paulista e começar a falar para as pessoas
boas notícias e mandar elas virarem mais humanas, né? Vão chamar no mínimo a gente de louco, certo? Agora, se uma Globo, uma Record, uma Bandeirantes, ela, tipo, ao invés de falar só desgraça lá no Jornal Nacional, óbvio, também pode atualizar as pessoas das coisas que acontecem, não tem problema. Mas se ela dedicar metade do programa dela para falar de coisas boas que estão acontecendo e enaltecer pessoas tipo uma irmã Dulce da vida, será que ela não vai estar gerando um benefício social tamanho, entendeu? Sim, eu concordo. Entendeu meu ponto? Só que também é um problema, cara, isso é um problema super difícil de resolver, porque é um ciclo vicioso. Então, se a mídia... Por que a mídia não mostra? Porque as pessoas não querem... Porque não vende. Por que não vende? Porque as pessoas não querem ver, ou porque elas preferem morbidez. Mas por que elas preferem morbidez? Porque a mídia mostra só morbidez. Então vira uma coisa meio... Como é que você muda isso, sabe? É o ovo ou galinha, né? É o ovo ou a galinha. Eu ouvi dizer esses dias que existe um site de notícias chamado Boas Notícias. E eles só passam boas notícias. E eu achei incrível. Tem. Mas existem certos movimentos, né? E é por isso que a mudança é tão difícil. Porque esses problemas eles são tão enraizados culturalmente e socialmente que a gente fica... Por onde a gente começa, né? São muitas frentes, né? São muitas frentes. Sabe que aqui no podcast, quando a gente criou, né? Não sei se vocês lembram, a gente tinha a ideia de quadros, né? Estamos entrevistando você aqui, só que iam ter quadros, né? Como se fosse um TV show, assim. Sim. E um dos quadros ia ser as notícias da semana. E só ia ser notícia boa. Que legal. Justamente com esse propósito, lembra? Tipo, baseado na área do cara e tal. Então, realmente, pô, acho que... Eu acho ainda que... Eu entendo você. Por onde começar, né? Por onde começar? Cara, complexo. Tem que ter um Mahatma Gandhi pra começar, entendeu? Por exemplo, se uma rede grande de TV for pioneira e tiver um público fiel, que eu tenho certeza que esse público é fiel, entendeu? Não é o público que vai lá, assiste 15 minutos e desliga. Não, é tipo o canal de YouTube aqui. Se tiver um assunto bom, você tem um público fidelizado, tá ligado? Se você for o pioneiro, quem sabe não vai trazer outras redes de televisão para falar sobre isso e afins, entendeu? Sim, eu acho que é um movimento que tem que começar de todos os lados. É assim que a gente muda. E quando a gente começa a ver que é um sistema com muitas partes interconectadas, esse movimento ele tem que vir de todas as partes, de dentro de todas as partes. Então as pessoas em todas as áreas do conhecimento ou profissional, das áreas profissionais, têm que começar a trazer essas mudanças, né? E a maior delas, na minha opinião, ou a mais profunda delas, é algo que você acabou de comentar. Então a gente precisa de líderes que são conscientes. E como é que a gente... Não. Pode. Manda bala. E como é que a gente começa fazer isso? Acho que a primeira delas é a gente lembrar que para surgir um Mahatma Gandhi, por que a gente precisa esperar surgir um Mahatma Gandhi? Cada um de nós pode ser também. Por que cada um de nós não pode ser da nossa própria maneira, claro, né? A gente não vai tentar copiar algo que a gente não é, mas tentar trazer aquilo que é natural de dentro da gente e se esforçar diariamente, profundamente. Edu, cara, mano, muito obrigado. Porque, cara, era exatamente a ideia. Você falou de um líder específico, certo? Que foi o Mahatma Gandhi. Ele foi certo? Mas, se todos nós formos líderes no nosso dia a dia, no nosso ciclo de amizade, no nosso trabalho, no relacionamento, se nós formos líderes humanizados individualmente, uma hora vai pipocar um cara que vai se sobressair. Só que se tiver um cara só sendo líder humanizado, a chance de aparecer outro vai ser de 1000 em 1000 anos, entendeu meu ponto? Foi Jesus, foi a Joana d'Arc, foi o Mahatma Gandhi e agora daqui 500 anos vai aparecer outro, porque só tem poucos tentando ser. Então é esse o seu ponto, né? Se todos nós formos líderes humanos nos nossos dias, com mais frequência vão aparecendo caras que vão ter um potencial bizarro, entendeu? Isso. E tem duas coisas que me vêm em mente agora, que a primeira delas é, dentro da tradição do yoga, a parte mais filosófica, tem um livro chamado Yoga Sutras, que foi escrito por Patanjali. Isso é um livro de mais de 2000 anos, né? 2000 anos. E tem uma certa passagem desse livro que ele diz que nós, ou a nossa mente, ela possui muitos núcleos. E a gente vai sustentando esses núcleos. E chega um certo momento que a gente não sabe mais qual é o núcleo principal.
E quem é mais esse núcleo principal? Então fica todos esses pequenos eus brigando, competindo dentro de nós para ver quem é o original. Como se fossem várias CPUs, assim. Como se fossem isso. Como se fossem vários realmente núcleos, ou CPUs, que ficam brigando ali, competindo. Então a gente começa a fazer uma analogia de que esse movimento que acontece fora, que a gente estava falando de partidos, de divisões e de... Sensacional. E de fragmentação, que é por oposição, isso acontece dentro da gente também. Então, dentro da gente, quantas vezes, eu posso pelo menos dizer por mim, eu não me vejo às vezes dividido. Quando a gente tá dividido é porque tem dois eus aí que estão brigando ali dentro. Então tá rolando uma briga. Não dois, né? Uns 20. E eles não querem ser sócios e pensar, qual que é a melhor solução pro eu, Eduardo? Né? Eles ficam puxando para um lado e para o outro, igual o partido. Você tem a historinha, né, do lobo branco e do lobo preto. Já ouviu falar dessa história? Não. Tem uma pessoa uma índia lá, ela vai num mentor lá dela, tal, que é um índio super sábio, e ela fala para ele, às vezes eu sinto que tem dois lobos dentro de mim. Um é branco, que ele é virtuoso, ele é autoconfiante, ele quer fazer coisas boas, ele tem autoestima, ele tem características virtuosas. E o outro lobo, ele tem raiva, ele tem ciúmes, ele tem tristeza, ele tem inveja e tal. E ele fica o tempo todo brigando entre si, dentro de mim. E aí ela vai lá e pergunta pro cara, e você tem a mesma coisa? Ela falou, eu tenho a mesma coisa. Mas você parece que você sempre tá na parte virtuosa, não parece que você tem os dois lobos dentro de você? Daí ele falou, porque eu alimento o lobo do bem. Então o lobo que vai ganhar essa disputa é o lobo que você alimenta, que está dentro de você. Então a partir do momento que você começar a querer alimentar esse lado negativo, esse lado preto dentro de você, você vai... Essa CPUzinha que ela era pequenininha, ela pode crescer e se tornar a dominante dentro de você. E essa luta é constante, eu acho. Não é uma coisa que a gente resolve da noite pro dia. Agora eu vou apertar o botãozinho, só vou estar no lobo virtuoso. Sim. Agora, Rosa, você não acha que... Muito bom, cara, muito bom. Incrível como a nossa conversa aqui, ela tá, bem pegada ali, Rosa. Né? A gente começa num assunto, cara, e é difícil, nem todos os convidados a gente consegue fazer isso, tá sendo muito legal mesmo. A gente começa numa pegada, vai se conectando. Muitos dos temas que a gente tá falando, a gente tinha possivelmente planejado em falar, mas eles apareceram de uma outra forma. E agora vem o ponto que eu trago para você. Diante desse assunto que o Rosa trouxe, de alimentar o seu lobo do bem, né? O quanto que a ferramenta da meditação é importante para direcionar nossa mente pro lado branco aí, pro lado bom, pro lado do bem. Você vê que tem uma influência aí? Sim, e eu acho que é uma ótima pergunta. Tem uma questão também interessante que é, muitas vezes a gente pensa que essas partes elas ficam competindo, mas algumas das vezes essas partes só estão no lugar errado. Então, e aí a gente volta para a referência que a gente começou lá atrás, o livro da República de Platão, que ele fala de justiça. Ele está defendendo a construção de uma república, que na visão dele é ideal, só que na verdade o tema principal da obra é justiça. E a conclusão do livro, dando algum spoiler, é de que a justiça é quando cada parte faz aquilo que faz jus à própria natureza. Então, quando cada uma das partes está alimentando aquilo que é natural dentro de si, está cumprindo o seu papel natural, todas as partes ficam em harmonia. Então, muitas vezes, a gente pode achar que duas coisas estão brigando, mas olha só, se essa coisa aqui que está na esquerda está brigando com a da direita, às vezes pode ser o caso de que elas estão brigando porque, na verdade, o lugar dessa é aqui e o lugar dessa é aqui. Elas estão se trombando na frente. Imagina, se você tem uma ponte e duas pessoas estão tentando cruzar a ponte, elas vão ficar meio assim sem saber o que está acontecendo. Mas o lugar dessa é aqui, o lugar dessa é aqui. Se uma dá espaço para a outra passar, às vezes acontece que as duas ocupam o seu lugar e a gente consegue se equilibrar internamente. Acho que esse é um caso que às vezes podem calhar. Acho que não são todos os casos, né? Mas muitas vezes pode acontecer isso. Às vezes as coisas só estão fora do lugar, apontando para lados diferentes, às vezes, né? Ou também pode ser um pouco mais específico, que é um negócio do yin yang de novo. O bem só existe
porque existe o mal e vice-versa, né? Então, se tem o lado bom falando, você tem que ser o cara mais amoroso do mundo, você tem que ser muito bom pros outros e afins. Imagina que eu fosse esse cara. Mas eu ia esquecer de ser egoísta no momento que eu preciso ser e pensar no meu umbigo. Porque se eu for gente boa com todo mundo, mas não for legal comigo mesmo, eu vou estar querendo agradar os outros em detrimento de me agradar. Então pode ter uma sombrinha preta falando, não, cara, calma aí, pensa em você também. Então, às vezes, esse negócio que você falou que o direito e o esquerdo, eles se batem, né? Às vezes eles se batem justamente para criar um equilíbrio. Porque se dentro... Tudo resume a equilíbrio, né? Nada em exagero é bom na vida, né? Então, se você tem um equilíbrio até dentro de você, buscar esse equilíbrio, por isso que eu comentei da meditação, que é uma das maneiras de você refletir no now, no presente, e tentar buscar esse equilíbrio, talvez seja a solução, e não, tipo, querer ir para a direita ou para a esquerda. Querer um item, um lado A, um lado B na sua mente. Não, talvez a solução seja o próprio equilíbrio. Isso. E lembrar, e aí segundo essa visão de Platão, de que cada coisa tem o seu lugar e tudo tem o seu propósito, ou a sua natureza. A natureza que está em potencial, né? Mas a natureza que não se manifestou ainda, mas ela está ali para acontecer. E quando ela se realiza, quando ela realiza aquilo que é natural para ela, ela se realiza. Então, lembrar que todas essas coisas, segundo essas visões, lembram que tudo tem o seu papel. Essa é uma coisa. Segunda coisa, dentro da tradição da Índia, tem... Aí, Rosa. Vamos que vamos. Se eu estiver viajando muito... Você foi? Já, legal. Adoro. Você nunca foi, Edu? Nunca fui. Porra, bicho, você tem que ir, velho. Eu preciso ir, sim. Porra, posso falar? Você ia se dar super bem. Porque você é um cara que fala com paz, velho. Tipo, pensa, a gente tá aqui há 1 hora falando, e o assunto, mano, ele vai fluindo. Você tem a mente muito bem organizada, manja? Então, pô, com certeza, depois você bate o papo com o Rosa, cara, com certeza você tem que fazer um sabático lá. Você vai voltar outra pessoa. Eu já tenho planejado, eu gosto de estudar muitas tradições, as tradições da Índia são algumas das que eu estudo, mas alguns outros também, então eu tô planejando assim conhecer. Muito bom. Agora, pode falar. Pode ir, vai lá. Sério. Então, a tradição da Índia. Isso me lembra 2 coisas. Existe Vamos lá, são 2... Vou escolher uma delas só, porque senão vira demais. Mas tem um livro chamado Bhagavad Gita, que é um livro clássico dentro do hinduísmo. O hinduísmo é uma vertente religiosa na Índia, que ele é tipo tem milhares de ramificações, né? A gente chama de hinduísmo, mas tem milhares de coisas que às vezes são bem diferentes entre si. Mas a maioria delas se apoia nesse livro Bhagavad Gita. Então elas têm todas as suas diferenças, algumas brigam entre si, mas a maioria delas se apoia nesse livro. Como se fosse a Bíblia deles. Como se fosse a Bíblia deles, exatamente. E eles têm o principal foco desse livro é dizer, na verdade, ele se baseia num fato histórico, mas dentro dessas tradições mais antigas, eles aproveitavam esses fatos históricos para trazer uma mitologia, para criar uma mitologia para tentar trazer símbolos e aprendizados que pudessem perdurar ao longo da história. Então é uma guerra que está sendo travada entre 2 tribos de primos, que na verdade têm uma mesma raiz familiar. E são duas cidades ali que estão travando uma guerra entre os Pandavas e os Kauravas. E os Pandavas, simbolicamente, agora trazendo a visão mais simbólica, representam tudo aquilo que é superior dentro do ser humano. Tudo aquilo que é mais elevado dentro do ser humano. Então, as virtudes humanas. E os Kauravas, tudo aquilo que é inferior, tudo aquilo que não é humano, né? E aí, um dos grandes ensinamentos principais desse livro é de que existe um personagem principal chamado Arjuna, e aí Krishna, que é uma das divindades lá da Índia, vira pra ele e tá passando alguns ensinamentos pra ele. Então esse é o contexto, né? Tá rolando uma guerra entre 2 famílias, 2 partes de uma mesma família, mas que na verdade é uma guerra interior. Essa que é a grande sacada do livro. Certo. E aí esse personagem principal, no começo ele fala assim, olha, não, mas essa briga aqui não faz sentido. E ele vira pra Krishna e fala assim, eu não quero lutar. Essa briga aqui não faz sentido. Eu conheço esses 2. Quando eu era mais novo, eu brincava com todas essas pessoas e elas estão agora querendo se matar. E ele tá no meio do campo de batalha. Isso é simbólico, né? Mas tá no meio do campo de batalha lá, o pessoal se preparando pra guerra e ele discutindo com Krishna. E aí Krishna vira pra ele e diz, olha, você precisa travar essa guerra. Por quê? Porque essa é uma guerra interior. E essa guerra a gente tem que travar todos os dias.
Todos os dias a gente tá lutando contra essas tendências. Todos os dias a gente acorda de manhã. Quantas vezes não acontece você acordar de manhã e falar assim, nossa, mas... Putz, hoje eu queria ficar só deitado, não queria fazer nada. Aí você lembra e você fala assim, não, eu preciso fazer, eu tenho compromisso. Então essas tendências, elas ficam ali, tentando puxar a gente. A gente tá o tempo inteiro lutando contra essas coisas. São os dois lobos, né? São os dois lobos. Uma outra história. Então agora trazendo, a gente trouxe primeiro uma visão de tentar conciliar todas essas partes, mas existe também uma visão de... Principalmente se a gente traz uma visão mais interna, essa tradição diz que a gente tem que lutar contra certas tendências. Dentro da Grécia, existem 2 figuras mitológicas que representam isso. A figura do Minotauro. O Minotauro ele tem cabeça de animal e corpo de homem. E o Centauro. O Centauro é o contrário. Ele tem cabeça de homem e corpo de animal. Então o que quer dizer? O Minotauro é quando os instintos animais dominam o homem. O Centauro é o contrário. Quando o instinto humano prevalece sobre a natureza animal. E as duas estão atuando ali no Centauro. Então tem a natureza humana, das virtudes, mas tem também o lado animal. E quando cada uma está no seu lugar, o equilíbrio acontece dentro dessa tradição. Né? Mas que, na verdade, se a gente agora tentar unir essas 2 visões, talvez seja um caso de... A natureza humana, ela está o tempo inteiro tentando se colocar no seu lugar e colocar a natureza animal naquilo que lhe cabe. Né? Então... Muito sensacional. Cara, muito bom. Nem o Dr. Vitor não falou isso. Nossa, muito bom. A gente chamou um mitólogo aqui, ele não falou sobre isso, mas muito bom mesmo. Mas em relação a isso que eu queria falar, que eu sou um pouco pessimista em relação ao Brasil em si, nessa questão. A gente tá falando aqui num quesito mais individual, certo? Né? De a gente trabalhar dentro de nós mesmos. Mas se a gente olhar o coletivo do Brasil, eu vejo ele como uma coisa meio que sem solução, a não ser que aconteça uma catástrofe ou uma dificuldade enorme que o povo brasileiro enfrente, tal como o povo venezuelano está enfrentando, ou povos em outros países que estão em guerra civil e tal. Porque eu vejo que, qual que é a cultura do brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, né? Que a gente até chama isso. Que é o jeito malandro de ser. Eu vejo o brasileiro, em geral, lógico que a gente não pode falar que é todo mundo assim, mas como se as pessoas querem sempre estar tirando proveito uma das outras, sempre tá querendo ser malandro. E nunca tá querendo ser algo que faça bem, que você tenha educação e respeito pelo outro. Pelo contrário, aqui a pessoa quer pegar a mulher do outro, quer sempre sacanear financeiramente, quer ir no restaurante e não pagar, furar fila, quer jogar lixo no chão, furar fila e coisas desse tipo. E quando a gente vê às vezes em outros países, igual você falou na Índia e países do Oriente, eles têm uma ideia muito diferente em relação a isso. Tanto que lá, eu sempre falo isso, lá eles têm uma cabeça, eu sinto, que quando eles conhecem uma pessoa nova, eles pensam que a pessoa é boa. Então lá você é bom até que você me prove o contrário. E aqui quando a gente conhece alguém, a gente sempre pensa ao contrário. Você é mal até que você me prove o contrário. De tantas experiências ruins, nosso cérebro foi treinado para achar que o outro tá de sacanagem, tá querendo se aproveitar de mim. Desconfiança. Mesmo quando o cara faz uma boa ação para você aqui no Brasil, você pensa, mas o que será que essa pessoa quer em troca? Uhum. Será que ele tá querendo alguma coisa? Será que ele tá querendo me enganar? Entendeu? E acho que é por isso que a gente vê a nossa política, voltando ali onde a gente tava, tá desse jeito, porque os políticos, eles são o reflexo da sociedade, porque eles são partes da sociedade, certo? Então eu vejo isso em relação ao Brasil, assim, eu não tenho tanta esperança que saia um Gandhi, porque se ele sair aqui, ele vai ser ridicularizado. Ele vai ser massacrado. As pessoas vão ver ele como um idiota, um otário. E não como, nossa, olha que legal, esse cara tem valores, tem princípios, tem boas ideias. Nós vamos sempre tentar pegar alguma coisa e cancelar ele. Muito bom, Rosa. E isso, com certeza, o jeitinho brasileiro, né, historicamente falando, ele vem da nossa colonização, né? Tem muitos relatos que falam, os portugueses que vieram pra cá. O Dr. Vitor fala muito isso, né? Quem foi colonizador? Não foram os portugueses, os melhores portugueses. Não, eles precisavam
eles mandaram uma galera aqui, tem até relatos, fala que mandaram um monte de presidiário, pô, vai lá colonizar o Brasil, né? Então, acho que essa nossa cultura de jeitinho brasileiro, ela remete muito de como o Brasil foi colonizado, né? Tanto que, sabe por que chama brasileiro? Eu tava vendo isso hoje, uma coincidência. Porque se você for ver na língua portuguesa, quando você vai falar sobre o cara é de tal país, nunca termina com eiro no final, sufixo eiro. É sempre americano, tailandês, holandês, escocês. Tudo com ex no final. Português, inglês. Exato. Ou com ano, né? Sim. E aí o único que é brasileiro. E brasileiro vem da onde? É como se fosse uma profissão, porque a gente fala engenheiro, né? Várias profissões terminam com eiro. Então o cara que vinha lá de Portugal pro Brasil era uma profissão que é ser brasileiro. Trabalhar no Brasil. Que é vir trabalhar no Brasil, é um trabalho. É isso. E aí pegou isso e ficou até hoje. Que é o único que a gente fala eiro é o brasileiro. Sim, e eu também acho que esse é um problema sério. Muito bom. Que é um problema de identidade. Porque você pega essas tradições mais antigas desses países orientais, ou mesmo Estados Unidos, eles têm grandes pessoas, eles tiveram grandes líderes que representaram grandes movimentos. Então tiveram grandes líderes que lideraram esses movimentos de transformação. E no Brasil a gente não tem, né? A gente não tem heróis no Brasil. Quem são os heróis brasileiros? Nos Estados Unidos tem. Tem alguns presidentes que fizeram, né, algumas pessoas que realizaram grandes movimentos sociais. Na Índia, por exemplo, tem muitos avatares dentro da história da Índia, né? E no Brasil realmente é isso que acontece, né? A gente não tem esses heróis, essas figuras para se basear. E isso gera uma falta de identidade. Então, realmente, eu acho que tem uma ligação direta com isso. Uma outra coisa que estava pensando aqui enquanto você falava sobre um assunto anterior, que é sobre a questão do Brasil ter esse jeitinho brasileiro e em alguns outros países ser um pouco diferente. Existem algumas visões que dizem que, pelo menos de uma maneira mais espiritualista, ou falando de valores humanos, o Ocidente tem certas qualidades e o Oriente tem certas qualidades. Então, no Ocidente, a gente é muito prático, a gente sabe executar, a gente sabe construir negócios, a gente sabe fazer essas coisas. No Oriente, eles têm umas outras qualidades que são mais ligadas, no geral, né? Eu estou generalizando aqui, sendo super superficial. Mas no Oriente, eles têm qualidades que são mais ligadas ao âmbito espiritual, eles tiveram sempre mais liberdade no âmbito espiritual, mas no âmbito social sempre foi muito mais rígido. Então, na Índia, você pode ver que tem milhares de religiões. São realmente milhares de vertentes dentro do hinduísmo, mas socialmente eles têm a questão das castas, são um pouco mais rígidos socialmente, né? E aqui no Brasil a gente pode pensar talvez o contrário, né? Ou pelo menos no Oriente, no Brasil, no Ocidente. No Brasil acho que tem uma certa... A gente é um pouco mais aberto para acolher diferenças em alguns termos, né? Mas no Ocidente a gente teve pouca liberdade religiosa ou espiritual. A gente teve aí épocas de Idade Média, Inquisição, em que a gente não podia pensar diferente espiritualmente, pelo menos, mas socialmente sempre foi muito aberto. Então você podia ter liberdade nos Estados Unidos, você é livre para fazer o que você quiser, sabe? Então a gente tem esses momentos de liberdade social, mas rigidez espiritual. E no Oriente a gente tem o contrário. Então aqui a gente sabe executar, lá eles sabem liderar questões e trabalhar questões internas. Então existem algumas vertentes que dizem que a gente precisa realmente acolher essas duas e juntar essas duas visões, né? Então muitos movimentos, você pode ver que no século XX, do século XIX para o século XX, por exemplo, tiveram muitas migrações. Tiveram muitos indianos que vieram para o Ocidente, por exemplo, Yogananda, não sei se vocês já ouviram falar, Vivekananda, esses caras que tentaram trazer esses conhecimentos para cá, e também o contrário também tem acontecido. Esses países mais orientais, eles têm nos últimos 200 anos, eles têm se abrindo também mais comercialmente, em termos de negócio. Claro que tem as suas complicações, né? Mas esse é um movimento que talvez seja necessário também, da gente saber colher quais são as qualidades de cada povo para a gente conseguir construir a nossa própria identidade como país também. Concordo totalmente. Muito bom. E para agregar isso daí, o nosso primeiro episódio aqui foi sobre o Catar, né? E exatamente isso. A gente falava, poxa, vamos comparar a galera da Copa do Mundo no Catar, né? O Catar era exatamente isso. O Rosa falou muito bem na época. Ele falou, cara,
o Oriente, ele tem a virtude de manter as tradições, de resgatar a história. Então é essa rigidez, né? Do social vem de você manter as tradições lá atrás. Isso. Só que tem o ponto da espiritualidade um pouco mais ampla, né? Digamos assim. Já nós aqui que estamos, as outras nacionalidades que estavam indo para o Catar, elas têm a virtude de serem flexíveis socialmente. Por isso que deu aquele embate, né? De defender a questão da cerveja, que não pode beber em público. Pode beber em público, ou as mulheres não são bem aceitas nos estádios, no Irã, pode beijar. não pode beijar, não pode demonstrar afeto. E a gente ficou nesse impasse. A gente trouxe essa discussão aqui pro podcast, que era quem tá certo, né? Na real é que ninguém tá certo. É que são culturas completamente antagônicas, cada uma com a sua devida virtude. E que, como tudo na vida, a gente tem que aprender a respeitar. Por mais que seja muito fora da caixa para um lado ou para o outro. Entendeu? E só dando o seu ponto aí, o Rosa pode até agregar aqui, segundo o Dr. Vitor, né, as culturas orientais, elas tinham mais espiritualidade. E as ocidentais, hoje em dia, menos. Por quê? Porque a grande jogada foi a questão do mercantilismo, né? O mercantilismo o capitalismo depois, né? Que possibilitou com que as sociedades ocidentais elas se desprendessem um pouco mais desse lado humano, intelectual, espiritual e focassem mais no capitalismo, no bens, serviços e afins, né? E que hoje em dia a notícia positiva é que estamos voltando, certo? Estamos voltando, estamos resgatando um pouco dessa questão espiritual, né? Hoje em dia falar que você faz meditação não é uma coisa de louco, né? Há uns 10 anos, diria 15 anos, será taxado de hippie, né? Hoje em dia, quem não busca a evolução pessoal é quem, na verdade, espiritual, é quem tá ficando para trás, na minha opinião. Sim, e agora a gente pode voltar para a tua pergunta que você tinha feito antes, que eu acabei desviando um pouco, né? De como a meditação pode ajudar em todo esse processo. Você vê como as coisas se conectam na hora correta? Muito bom. Sim, então, falando um pouco sobre meditação, eu não sou um grande especialista, eu pratico há alguns anos, existem muitas formas diferentes, existe muita confusão também por aí sobre o que é meditação, como se praticar. E muitas vezes a gente tem também uma questão da linguagem. As palavras às vezes são meio esvaziadas, né? A gente fala meditação, pode ser coisas às vezes que são completamente opostas. A gente fala sobre conceitos que são muito abstratos, às vezes a gente tem certos problemas. Mas falando uma visão, pelo menos, que eu defendo pessoalmente, que me parece fazer sentido, que a meditação é uma forma de você tirar. Lembra quando a gente falou daqueles núcleos mentais que estão dentro da gente, a gente conseguir dissolver aqueles que não fazem mais sentido. Né, pra gente conseguir encontrar a nossa verdadeira identidade. Tem a ver com identidade. Tem a ver com questões do ego também. Então a gente vai buscando interiormente para tentar encontrar aquilo que é realmente natural. E que não é só uma ilusão criada, né, por muitos anos e às vezes alimentada por muitos anos. Agora mais na prática, né? Isso é uma maneira mais filosófica de falar. Na prática eu vejo que a meditação ela pode trazer alguns benefícios mais primários, eu diria, que é a questão de concentração, de foco, organização de ideias, conseguir lidar com certos traumas, em alguns casos pode ajudar também, se bem orientado. Então, pode ser usada como uma ferramenta para desenvolver qualidades humanas, que a gente estava falando lá atrás. Então, é possível você trabalhar a meditação para desenvolver essas qualidades mais humanas. Esses acho que são os benefícios primários, né? Existem também os secundários, mas aí eles começam a entrar também em questões mais espirituais, místicas, às vezes também. Mas eu diria que numa visão mais aberta, mais abrangente, seria a gente buscar a nossa verdadeira identidade. Quem é esse verdadeiro eu que está dentro de mim? Né? Esses dezenas de pequenos eus que estão aqui dentro, qual deles realmente é duradouro? Né? Qual deles realmente faz sentido existir? Quantas vezes a gente não toma uma decisão pensando em um certo benefício, mas eu vi uma vez uma notícia dizendo que ao longo de 10 anos
todas as células do nosso corpo já são substituídas. Então, o nosso corpo ele é substituído a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, não tem mais nenhuma célula dentro do meu corpo que existia há 10 anos atrás. Então, o que é esse eu que perdura? Quantas vezes a gente tomou decisões se apoiando nesses eus que às vezes nunca existiram? Ou que nunca vão existir, na verdade. Às vezes a gente toma suposições de coisas que vão acontecer e aquilo nunca acontece. Então, quem é realmente aquele... Qual é verdadeiramente essa identidade interior? Essa é a busca da meditação. Muito bom. Hoje eu estava fazendo terapia e ele falou muito sobre isso no sentido a genética versus o cósmico. Que a nossa sociedade ela vê muito como a sua família tem tal genética, então você tá afadado a ser como seu pai, você tá afadado a ser como sua mãe. E nisso ele defende a ideia de que isso é uma falácia. Que a gente, ou quem a gente vem do nosso cosmos, que é as vidas que a gente teve no passado, a nossa alma, o nosso espírito. E não tem nada a ver com genética. A partir do momento que você acredita na genética, é o momento que você começa a se limitar. Você começa a ter crenças de que meu pai age dessa maneira, então eu tenho que agir assim no seu subconsciente. Então talvez isso que você está falando sobre quem é o seu verdadeiro eu é uma coisa que ela é um espírito, uma alma, uma coisa que ela vem de outras vidas e de que ela está dentro de você aquilo desde que você nasceu. Só que a boa parte da sociedade, quando você se relaciona com as pessoas, o meio, muitas vezes fazem você acreditar em coisas que você não é. E você começa a agir como um personagem, como as pessoas fizeram você acreditar, pela genética, pelo que uma pessoa apontou o dedo para você e você acreditou naquilo que a pessoa falou. E nisso você está se limitando. E aí ele fala que o caminho para você descobrir esse seu verdadeiro eu é você olhar os momentos da sua vida, as coisas que você estava fazendo, e eram os momentos que você realmente estava de bem consigo mesmo. Que muitas vezes a gente acaba se desviando dessas coisas. Por exemplo, a gente estava falando sobre a decisão de você ser solteiro ou ser casado. Existem esses dois caminhos. E o caminho da sociedade é sempre, não, você tem que arranjar alguém para casar. Ele estava com essa teoria. E ele vira e fala, mas quantas pessoas casaram e elas estão melhores casadas do que solteiras? Tem algumas que acontecem isso, mas se você olhar os relacionamentos de hoje em dia, 95% as pessoas não estão bem consigo mesmas por causa de um relacionamento que talvez não seja nem um problema do relacionamento, seja um problema de alma, de cosmos, que ele está falando. Às vezes o seu cosmos não foi feito para você estar preso a uma pessoa só. Você pode ser uma pessoa que é uma pessoa erótica, que ele fala. Você é uma pessoa que gosta de conhecer novas pessoas, você gosta de estar se relacionando com mais e mais pessoas, mais mulheres, ou se a pessoa gosta de homens, mais homens. Enfim. E aí eu acho que isso que acaba acontecendo, e aí as pessoas acabam seguindo caminhos para a vida delas pela uma questão status social. Quem não casou talvez tenha um problema, talvez não está incluso, não deu certo. Ou uma mulher, por exemplo, que não casou, ficou pra titia, não é assim que eles falam? Tipo, como desmerecendo. Então eu acho que isso que você está falando da meditação é muito importante, porque o único jeito de você descobrir isso, em vez de você ficar com essas amarras mentais, sociais na sua cabeça, é através do autoconhecimento, que vem através de meditação e muitas outras práticas que você pode fazer também. Ela é só um meio para você conseguir chegar nisso. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Uma ferramenta. Isso mesmo. Nossa, sensacional, cara. Muito bom, Rosa. Muito profundo, cara. Esse é o papo que a gente mais gosta de falar. Que bom. Então, se a galera que tá aí em casa, se você se identificou com esse assunto, esse é a espinha dorsal do nosso projeto Lean Podcast. Assim, é o que a gente mais gosta de entrar no assunto. E como as coisas vão se conectando e vindo, é algo muito incrível. Espero que vocês estejam gostando aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar essa força aí.
Também no nosso canal de cortes do Lean. As melhores partes, né? A gente divide em vídeo de 5 a 10 minutos e a gente joga lá no canal de cortes. Com certeza essa daqui vai virar um corte muito bom. Que bom. Muito bom. E eu não sei se você conhece, Edu, mas esse terapeuta, né, que o Rosa estava falando, muito desse autoconhecimento passa por você deixar uma voz interna se sobressair. E essa voz interna ele chama de demon, né? É o daimon. O daimon. Isso. Então, Isso vem da Grécia. Exatamente. Então, deixar o nosso daimon, né, que a gente chama de demon, falar, né? E daí que vem o termo do diabo, né? O que é o diabo? Então, a igreja, como instituição, ela demonizou o termo daimon, né? Isso. Porque justamente quem pensava diferente, quem seguia o seu demon, eram pessoas fora da curva. Eram artistas, eram filósofos, eram pessoas curiosas, igual você, que tentam buscar os porquês, né? Que não se tornavam rebanhos, né? Exato, massa de manobra. Uhum. Que era o que a igreja precisava. A igreja precisava de pessoas para pagar ali os dízimos e afins, né? E não reclamarem, e vida que segue, né? Só que essas pessoas que se destacavam é porque elas ouviam o demon interior delas. Então foi uma maneira de demonizar, né? Trazer esse demon para algo negativo. Só que pelo contrário, o demon interno é o que nos move, né? É o que faz a gente ir em busca do nosso real autoconhecimento, nosso propósito. Faz a gente único, né? Sim, tem uma... Mas também, acho que essa raiz daimon, ou demon, gerou demônio, mas também, por outro lado, gerou uma outra palavra chamada eudaimonia. E dentro da Grécia, eudaimonia é quando você estava dando vazão para o seu daimon. Quando você estava num estado de flow, digamos assim. Né? Então, eudaimonia é uma palavra portuguesa que vem dessa mesma raiz também, por esse mesmo outro lado, né? Então a gente tem essa raiz que foi um pouco mais esvaziada, digamos assim, né? Que acabou se perdendo do seu significado original, mas a gente tem uma raiz ainda que não é tão conhecida, né? O daimonia, que quantas vezes a gente já ouviu falar. Mas ela existe. E existe também uma tradição do budismo tibetano que diz... budismo de Tibete, então. Sim. Tem budismos vários. Sim, tem várias vertentes do budismo. Dentro da tradição do budismo tibetano, ela é uma tradição muito antiga, mas ela também é uma tradição que se manteve por muito tempo fechada. Então, alguns ensinamentos ficaram por milênios trancafiados dentro de templos e só certas pessoas, quando atingiam um certo grau de iniciação, conseguiam acessar. E aí uma mulher na história, chamada Helena Blavatsky, foi uma filósofa. Essa mulher teve uma história inacreditável também. Ela foi para o Tibete, isso em 1870, por aí, finalzinho do século XIX. Então ela foi para o Tibete. Naquela época, hoje já é difícil você chegar no Tibete. Naquela época era muito mais difícil ainda. Porque ele é cercado por muitas montanhas, o clima lá é muito difícil, Himalaia e tudo mais. E ela foi para o Tibete, e quando ela chega lá, ela era russa, né? Se eu não me engano era russa. E quando ela chega no Tibete, por algum motivo enigmático, ela consegue ser aceita em uma dessas tradições. Que isso nunca tinha acontecido. E ela consegue ser aceita dentro de uma dessas tradições, passa 3 anos lá, e ela memoriza alguns dos ensinamentos, e ela traz uma parte desses ensinamentos e escreve um livro chamado A Voz do Silêncio. Que basicamente tem a ver com isso que a gente está falando aqui, que é essa voz que surge através do silêncio interior. Quando você consegue silenciar todas essas inquietações, todos esses pequenos eus ilusórios que estão ali dentro de você, quando você silencia tudo isso, você dá espaço para que a tua voz interior possa falar através de você. Olha que louco, através do silêncio você dá voz para sua voz, para o seu eu interior falar. É um Olha paradoxo. isso, é um paradoxo. Isso. Pode parecer um paradoxo, mas essa é a tradição. Então, dentro da meditação, na verdade, algumas dessas práticas mais orientais de meditação, que são as mais tradicionais, elas se apoiam nisso, em forma de você tentar gradualmente ir silenciando a tua mente para que você possa dar espaço. Não é à toa que dentro da China e na Índia, eles têm uma tradição muito ligada à flauta de bambu. E eu toco flauta de bambu, chama bansuri, a indiana. E eles usavam o bambu porque o bambu ele
tinha muitos significados, ele era muito simbólico quanto a isso. Eles diziam que o bambu, ele gera som harmônico por ele ser vazio, por ele ser oco por dentro. Então eles diziam que nós, da mesma maneira, quando a gente se esvaziava, a gente dava espaço para que essa voz interior pudesse falar através de nós. Se a gente estivesse cheio de coisas aqui, a gente cria obstruções e a gente não dá espaço para essa voz verdadeira que vem de dentro. Igual o Arthur Morini falou, né? O canal tem que estar limpo. O canal tem que estar limpo, é isso. Para ter o flow, né? Perfeito. Sim, faz sentido. Muito legal. Muito legal. Incrível como os nossos episódios, né? De temas parecidos se conectam, né? Se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, tá aí tudo no nosso canal aí. O podcast 12, 11 e 10. Muito bom ainda. Cara, muito legal. E sobre esse negócio do paradoxo é muito interessante, porque eu realmente acho que a gente vive num mundo de paradoxo. No sentido de, por exemplo, se você quer ser um cara legal para as pessoas, você tenta... Já viu aquelas pessoas que querem ser, a qualquer custo, elas querem ser gente boa com os outros? Elas se tornam uma pessoa meio chata, certo? É o VTZero. Se você quer se tornar um cara espiritual e você acha que você é espiritual, então você se sente uma pessoa elevada em relação aos outros. Na verdade, você não está se tornando espiritual, porque a espiritualidade é você saber que você é igual a todo mundo. Então, você repara que existe esse paradoxo? Quando você, por exemplo, escolhe uma vida fácil, uma vida que você não enfrenta medos e desafios, ela se torna uma vida difícil. Quando você escolhe uma vida que você vai enfrentar medos, desafios, você vai querer procurar evoluir, ela se torna uma vida fácil. Você começa a viver de maneira mais harmônica consigo mesmo. Então, que é o oposto da procrastinação. Então, a pessoa que está ali na preguiça, na procrastinação, a vida dela parece que é fácil, mas a vida é difícil, porque ela não tá nunca, todo dia ela tá mal. Então eu realmente acredito que a gente existe esse problema que a gente nunca vê, que talvez para você sair do ponto A para o ponto B, o caminho ele não é tão racional assim, de tipo, eu quero chegar ali, então vou usar a racionalidade para chegar ali. Não, se você quiser fazer aquilo, provavelmente você está indo na direção oposta. Para você se tornar um cara feliz e em paz, você tem que ter passado pelo sofrimento, pela tristeza. Então ele sempre tem esse negócio que você está falando de que a partir do silêncio você encontra a sua voz interna. E não a partir da voz você vai encontrar a sua voz interna. Quanto mais você está pro externo, mais falando, quanto mais você está conectado no celular, menos você está ouvindo você mesmo. Porque você sempre está recebendo informações de fora para dentro e nunca de dentro para fora. E até, Rosa, esse ponto que você falou do caminho, né? Eu lembrei muito até de você, né? Na questão do mercado de trabalho, né? Que você bate muito nessa tecla aqui nos podcasts. Pensa, o cara que ele queria ser médico. Pô, o cara estudou, virou médico, cara. Pô, às vezes você vai ver lá, o cara não é feliz, tá ligado? Com o que ele faz. Porque ele, mano, ele virou e falou assim, eu quero chegar naquele ponto B. E ele ficou indo em cima da ponte lá e chegou, certo? Agora pensa, o cara que falou assim, pô, agora eu gosto de música. Você, Edu, gosta de música, eu vou fazer a faculdade de música. Fez lá, pra esquerda, né? Daí, puta, não é isso que eu quero, agora eu vou querer fazer de design digital. Você virou pra direita, outro lado. Daí na primeira aula, você teve aula de programação. Pô, daí você pegou e virou pra esquerda de novo, que não tinha muito a ver com isso. E então o seu caminho, ele é um caminho cheio de curvas. E sinuoso, né? Sinuoso. E nesse caminho que é cheio de curvas, a nossa sociedade, ela prega, né, que um caminho cheio de curvas, ele está mais distante do ponto final. O ponto A e o ponto B. Se você for reto, você chega mais rápido. Se você for fazendo um monte de curva, você vai demorar mais para chegar. Mas na verdade não. Na verdade o ponto final não é o ponto B ali. Às vezes o ponto final são vários pontos ao longo do seu caminho virtuoso, entendeu? Sinuoso.
É a jornada, É a né? sua jornada, Não é destino. Pô, hoje você é um cara que trabalha numa startup ligada com seguros, mas você ama a filosofia, ama a música. E tudo isso você conseguiu agregar com base no seu caminho de curvas. Se você tivesse feito um caminho reto, sem essas curvas, você como pessoa não ia ser tão evoluído quanto você é hoje, entendeu? Que é o que o Arthur Solo falou naquele outro episódio, né? Pra você saber o que você quer, primeiro você tem que saber o que você não quer. Certo? Exatamente. Então você tem que testar igual você testou. Pô, eu fui fazer lá o design, aí você falou, pô, não, mas o que eu quero é a programação. Você foi fazer a música, mas aí você saiu daquilo. Você testou coisas. Você foi vendo, não, isso aqui eu gosto mais, aquilo lá eu gosto menos. E conhecimentos foram sendo E o que adquiridos. você tava falando do médico, às vezes o cara bota na cabeça dele, pô, eu quero a medicina, ou eu quero a advocacia. E ele vai lá batendo cabeça e falando, pô, eu não gosto disso, mas eu vou até o fim, porque Já passou 10 anos. já passou, minha vida, já tô velho, entendeu? Agora eu não tenho como mudar. E você sempre tá apto a mudar o que for possível, com qualquer idade que você tiver. Basta ter a coragem e a força de vontade para fazer isso. Exatamente. E além desse ponto, Rosa, o ponto principal que eu estava trazendo é que não existe o ponto B. Entendeu? Às vezes a sociedade fala que você tem que fazer uma escola muito bem, passar um vestibular, fazer uma faculdade top para entrar no mercado de trabalho. E é isso, tá ligado? Só que não. Não existe o ponto final. Acho que o ponto final é você ser feliz consigo mesmo. Manja? De acordo com tudo que você agregou ao longo da sua vida. Imagina que animal você chegar com 90 anos e falar, caralho, eu fiz tudo, fiz coisa pra caralho. Eu sou um poço de gratidão pelas coisas que eu alcancei nesse negócio que sair daqui foi pra lá e pra lá. Enquanto que as pessoas falavam pra mim que não, que eu tinha que seguir um caminho, uma receita de bolo na vida, manja? E é um caminho, é um ponto B que não chega nunca, né? Porque quando você tá no colégio é pra chegar na faculdade, depois é pra entrar no mercado de trabalho, depois é pra casa, depois é pra ter casa, depois aposentar. Isso. Depois. Parece que a felicidade sempre tá num ponto futuro que nunca chega, né? Isso, tem uma história oriental também, eu gosto de colecionar histórias, né? Uhum. Tem uma história que é muito simples, mas ela representa muito bem isso. Que existiam 2 cachorros, e aí tinha um dos cachorros, ele tava correndo atrás do próprio rabo. E aí o segundo cachorro virou pra esse primeiro, e falou assim, mas por que você tá fazendo? Por que você tá correndo atrás do seu próprio rabo? E aí o primeiro vira e fala, é porque me contaram que a felicidade do cachorro tava no rabo do cachorro. Então eu tô tentando agarrar meu rabo de todo jeito que eu posso. Só que ele não conseguia alcançar, e ele ficava lá girando em círculo. E aí o segundo cachorro vira pra ele e fala assim, tá, entendi. Por que você não faz o seguinte? Caminha pra frente, que a tua felicidade vai estar sempre atrás de você, sempre caminhando com você. Esse é um ensinamento que é bastante oriental, né? Na China, eles têm algumas tradições que dizem que, na verdade, a gente se preocupa muito só com o objetivo, né? Mas eles dizem que o caminho também é importante. Mas não só. E o próprio caminhante também. Então, eles dizem que o caminho é importante e o caminhante também. Muito bom. Então, as 3 coisas eles chamam de o caminho. Quando eles dizem caminho, eles querem dizer as 3 coisas. O objetivo. Que é o objetivo, o caminho a ser traçado e quem está caminhando. Essas 3 coisas fazem parte, na verdade, de uma coisa só. É assim que a gente constrói a nós mesmos. É assim que a gente constrói esse ponto B que a gente quer chegar. É construindo a nós mesmos, né? Michelangelo é um grande artista, né? E ele esculpia em mármore. E uma certa vez viraram pra ele e falaram assim, como é que você chega, olha pra uma pedra de mármore e você consegue visualizar, consegue criar uma obra de arte a partir disso? E aí ele tem uma frase famosa que ele diz, eu não crio nenhuma escultura, eu só tiro os excessos. Ela já estava ali escondida, eu só precisei tirar os excessos. Eu já ouvi falar isso. Que a Muito pedra bom. tá ali, né? Ele só tirou o que tava Ele sobrando. só lapidou. Que é a questão do rabo do cachorro também, né? A gente pode entender isso, que a felicidade ela pode nos acompanhar a todo momento. Quando a gente sabe para onde a gente quer caminhar, a gente sabe caminhar com lucidez para conseguir deixar pegadas também que possam inspirar outras pessoas. Então a gente consegue caminhar com a própria felicidade,
Né? A felicidade não vai ser um objetivo que não chega nunca. Ela tá a todo momento caminhando com a gente. Que coisa mais life is now do que isso, né? Que é exatamente você focar no seu presente, na sua caminhada, né? A gente costuma falar que não é uma corrida, não é um tiro livre de 100 metros. Uma né? maratona. É uma maratona de 42 quilômetros que, mano, uma hora vai chegar lá. Só que, na verdade, não, né? É uma maratona infinita. E a gente tem que estar sempre... E cada um corre a sua, né? Exato. Não é a mesma. A sua maratona é uma, a minha é outra, a dele é outra. O do rapaz tá lá em casa é outra. Não tem uma competição, não. Quem vai chegar lá no final primeiro? Cada um tem o seu caminho a trilhar. Isso que é o legal, eu acho, da vida. Que eu acho que é o que falta muito na cabeça das pessoas, né? Tipo, elas meio que acham que tá todo mundo correndo contra o tempo e contra algo que tá lá na frente, que o que chegar primeiro que vai pegar. Ah, então tem um cara lá que tá ganhando mais do que você, então ele tá melhor do que você? Não. Ah, tem o outro que tá solteiro e o outro tá casado. Ah, quem que tá melhor, o solteiro ou o casado? Não, cada um tá no seu caminho. Não existe o que faz bem pra um não vai fazer bem pro outro e vice-versa, certo? E aí que tá o autoconhecimento, você saber qual que é voltando lá, quais são as coisas que você fez durante sua vida que te deixaram na sua melhor versão. E siga esse caminho. E não fique sendo influenciado pelas vozes externas para você se desviar do seu caminho. Eu acho que aí que tá o grande coisa. Você tem uma voz interna que sabe para onde você vai. Só que tem a voz daqui que fica falando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Muitas vezes, quando você tá mais fragilizado, você fala, opa, será que é melhor ir pra cá? Aí, de repente, você vê que você tá saindo muito daquilo lá, você fala, pô, tá na hora de eu voltar pra minha jornada. Isso, e essas vozes interiores, elas podem ser criadas a partir de projeções de outras pessoas. Isso então, é verdade. Olha só, essas vozes, elas estão, como você disse, elas estão o tempo inteiro dizendo, vai pra lá, faz aquilo, não faz aquilo, né? Mas como a gente sabe qual voz ouvir? Né? Quantas vezes a gente não ouviu uma voz dentro de nós que disse pra gente ir pra uma certa direção, só que na verdade a gente estava projetando um eu que nunca nem existiu. Então quem foi esse eu que tomou essa decisão? Se ele nunca existiu, sabe? E essa situação nunca nem aconteceu. Quantas vezes a gente não teve medo de certas coisas e a gente tomou certas decisões para se afastar ou para tomar alguma decisão específica, pensando, projetando que a gente ia alcançar um certo estado. Então a gente estava projetando um pequeno eu dentro da gente que nunca nem aconteceu. Muito bom, sensacional, sensacional. E como a gente fala de caminhos aqui, né? Cara, muito legal o seu caminho ter cruzado o nosso, né? Por intermédio do Danilo, que te conhecia. E, cara, vou te dizer que pra mim, sinceramente, foi um episódio sensacional. Top demais. Cara, agradeço. É muito legal a gente ter tomado a decisão de deixar no flow, né? Acho que eu e o Rosa, a gente chegou aqui, o Danilão também, com o canal limpo para tentar ver o que você poderia falar pra gente. E foi uma troca, cara, riquíssima. Riquíssima. Então, queria te agradecer bastante a presença, viu? De coração, certo? Tem só uma lembrança aqui pra você, tá? Pra você levar pra ele aí, Rosa. Seja bem-vindo ao mundo Linear. Olha, incrível. Muito obrigado, agradeço. A nossa canequinha que a gente dá de presente para os nossos convidados. E em breve os nossos Linears que estão do outro lado da tela também vão ter acesso a essas canequinhas. Deixa eu mostrar aqui. É igual essa. É igual essa. Bom, essa é pra você lembrar sempre que vem de Life is Now, né? Life is Now, né? Lean Podcast. Exato. Pra você... Que é a abreviação de Life is Now. Cara, muito legal, viu, Edu? Porra, mano. E esse podcast foi totalmente Life is Now, né? Nossa. Totalmente a vida é agora. Parabéns, viu, Muito cara? É muito legal ver que você tem uma complexidade muito, muito bacana dentro da sua mente aí. Obrigado, parabéns pra todos nós. Muito legal mesmo, parabéns. Gostou da experiência de estar aqui com a gente? Sim. Acho que
eu adoro esse tipo de espaço, né? A gente precisa conversar mais sobre essas coisas, né? E por mais que a gente, como você disse antes, às vezes tem opiniões que são diferentes, é importante que a gente confronte essas coisas com uma boa maturidade, né? É importante a gente trazer esses exemplos também. E não com bate-boca, né? Isso. Não ficar tentando convencer o outro de que eu tô certo. Na verdade, a gente tem que estar tentando os dois buscarem qual é o caminho que os dois crescem, né? Acho que esse deveria ser o... E se discordar, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, não tem sim. problema nenhum. Sim. Com certeza. Obrigado, hein, mano. Bom, galera, você que tá em casa, espero que você tenha gostado. Lembrem-se aí de dar like, se inscreverem no canal. Tá aparecendo aqui a imagem. Vai lá, dá um likezinho, dá força aqui pro nosso canal, pra gente estar sempre trazendo pessoas especialíssimas aqui, igual foi você, Edu, tá bom? E nos vemos Semana no que próximo episódio. Quem que é o convidado? Próximo convidado será Leonardo Siqueira, nosso querido deputado, economista, deputado estadual. Verdade. Né? Economista. Pô, vamos ter um papo super legal aqui sobre política e economia, vai ser muito bacana. E se vocês tiverem dicas, dúvidas, sugestões de perguntas, de papos, podem mandar lá pra no gente. Chat. Mandem no nosso Instagram também, que é lim.podcast. Que a gente tá lá sempre pra trocar ideia, é isso que a gente quer. Isso aí. Troca de aprendizados e pontos de vista. Valeu, Edu. Valeu, gente. Edu. Ó, quero agradecer profundamente a oportunidade, viu? Foi ótimo. Imagina, e eu acho que vai ter que ter um papo 2 aí com o Du, hein, no futuro, hein? Exato. Quando quiserem. Mas pra frente a gente marca parte 2 com Eduardo Nuzzi. Muito obrigado, valeu, galera. Até a próxima, hein? Tamo junto. Valeu.